Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais diante de vós para vos apresentar à vossa reflexão um novo tema da lição da Escola Sabatina deste terceiro trimestre do ano 2023 e nesta lição, na lição 7, estamos exatamente a meio, não é, deste trimensário, deste trimestre, porque este trimestre tem mais uma lição, há mais um sábado, são 14 sábados, não é? E portanto o meio de 14 é 7 e estamos precisamente na lição 7. E, pois bem, no meio deste estudo que estamos a realizar, hoje vamos falar sobre o comentário, digamos, a lição é um comentário, portanto, à passagem de Paulo que está em Efésios, no capítulo 4 e nos versículos 1 a 16, ok? 16. E esta passagem de Efésios 4, 1 a 16 é o início da segunda parte do livro de Efésios. Como os irmãos já repararam, o livro de Efésios tem 6 capítulos, portanto, metade é 3, e, portanto, a partir do capítulo 4 inicia-se a segunda metade, certo? E, portanto, nós hoje vamos entrar precisamente nesta segunda metade do livro de Efésios, não é? E vamos falar aqui desta unidade da fé, ou do corpo unificado de Cristo, como o autor preferiu apelidar este tema. Pois bem, é um tema extremamente sensível, porque se por um lado a unidade é extremamente importante e o próprio Senhor Jesus Cristo na oração sacerdotal falou ou pediu ao Pai pela unidade dos seus discípulos, isto é absolutamente inquestionável e tem que ser tomado em consideração. Por outro lado, não é menos verdade que a questão unidade, mas unidade em torno de quê ou de quem, não é menos importante. Pois. E é esta tensão entre, por um lado, a necessidade de unidade, mas, por outro lado, a verdadeira e correta base da unidade, é sobre esta tensão que iremos falar ou analisar na lição desta semana. Pois bem, antes de começarmos, vou pedir ao irmão Eloy, como é habitual, que possa orar para que o Espírito de Deus nos possa conduzir, porque este tema é um verdadeiro desafio, não é, irmão? Vamos lá, vamos então pedir a bênção do Senhor. Mais um com desafio. Vamos lá então. Querido Pai, nós estamos na Tua presença e te suplicamos que o Teu Espírito Santo possa estar connosco, com o pastor Paulo Cordeiro e comigo, e que o Teu Espírito Santo possa estar com todos aqueles que irão ouvir esta lição. Amém. E que a exposição da Tua palavra possa ser uma bênção para todos, Senhor. E que nós possamos ser enraizados e firmados na verdade pela atuação do Teu Espírito no nosso coração com base na palavra lida, e que nós possamos sentir um desejo de fazer a Tua vontade e de nos prepararmos para a Tua vinda, para um dia estarmos contigo na nova terra. Ajuda-nos a compreender o que está escrito, ajuda-nos a perceber a Tua palavra. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amém. Eu recordo-me de um dia ter lido que o grande reformador protestante Martinho Lutero uma vez fez esta afirmação de peso: eu prefiro estar em guerra por causa da verdade do que em paz por causa da mentira. E eu creio que já introduzi, portanto, a nota tónica, digamos, desta discussão que nós iremos, portanto, iremos ter. Ou seja, realmente não há dúvida, e volto a dizer, há necessidade de unidade entre o povo de Deus, e eu vou recordar e vou ler mesmo o texto da oração, da chamada oração sacerdotal de Jesus, que está registada no Evangelho de João no capítulo 17, e aí é muito claro, no versículo 21, ele pediu ao Pai isto: a fim de que todos sejam um. Quando o Senhor Jesus fez este pedido, a fim de que todos sejam um, não há margem para dúvidas. Portanto, Jesus estava a orar pela unidade dos seus discípulos. Isso. E ele continua: e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, ou seja, os dois estão perfeitamente unidos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Curiosamente, Jesus aqui diz que a fim de que todos sejam um, ou seja, formem um corpo, formem uma unidade orgânica entre eles. Mas essa unidade tem que também ser uma unidade de eles em nós. Em nós quem? O Filho e o Pai. Ou seja, só pode haver verdadeira unidade entre os discípulos de Cristo se cada um desses discípulos de Cristo estiver unido com o Filho e o Pai. Será assim, sim ou não? E depois, de Jesus, quando Jesus disse, na oração mencionou, portanto, esta unidade, no versículo 21, ele já tinha dito no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, unidade sim,
Mas esta unidade tem que ser sempre, repito, sempre feita na base da verdade. E onde é que encontramos essa verdade? Pois bem, o próprio Senhor Jesus a disse, na Palavra de Deus. Na Palavra de Deus. Portanto, é nessa palavra, ou seja, é na base da Palavra de Deus que se tem que construir a unidade. Não fora da palavra, não contra a palavra, mas na palavra. E essa palavra leva-nos a estar em unidade com o Filho e com o Pai. Será isto, irmão, sim ou não? Exatamente, e essa unidade leva-nos a estar em unidade com aqueles que também aceitam o Pai e o Filho e que aceitam as palavras que vêm do Pai e do Filho. Ora bem. Porque a Bíblia diz que nós temos que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, exatamente. Se nós vivemos de parte da palavra que sai da boca de Deus, de 20%, 30%, 40%, podemos ir até aos 80%, 90%, mas se não vivermos de toda a palavra que sai da boca de Deus, já não podemos estar em unidade, em sintonia com aqueles que vivem de toda a palavra que sai da boca de Deus, aos que vivem pela metade e os que vivem a 100%. Não pode haver harmonia e unidade entre esses dois grupos. Então, exatamente. A unidade que Cristo aqui menciona e faz um apelo é uma unidade que vem de estarmos ligados ao Pai e ao Filho. É uma unidade que vem deles. E o que vem deles o que é? É a verdade. Exatamente. Então, se nós não aceitarmos a verdade que vem deles, do Pai e do Filho, não podemos estar unidos. Esses não podem estar unidos. Quem não aceita não pode estar unido àqueles que aceitam. Então, esta unidade, como o irmão disse muito bem, é com base na verdade. Não podemos comprometer a verdade para alcançar uma unidade. Isso, porque sendo assim, nem sequer tinham surgido as igrejas protestantes. A reforma protestante nem sequer tinha surgido. Claro. Porque então bastava comprometer a verdade, estarem unidos, estamos todos bem, somos todos amigos e somos apenas uma única igreja. Se fosse assim, nunca teria surgido os grupos que se afastaram da igreja-mãe, da igreja principal. Nos primeiros séculos da Igreja Cristã, nunca tinham aparecido os valdenses, por exemplo, e outros povos espalhados nas montanhas da Europa que tiveram necessidade de sair, de cortar a ligação com a Igreja-mãe, porque a Igreja-mãe deixou de aceitar a verdade, a palavra do Pai e do Filho, deixaram de viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, e os valdenses disseram, então, para mantermos a unidade, vamos ter que pôr a verdade de lado. Não, nós queremos manter a verdade e a unidade vai ter que não vamos continuar unidos, porque a verdade é mais importante do que a união. A verdade é mais importante que a união. Assim como há dois pontos principais. A verdade é sempre mais importante que qualquer organização eclesiástica. Exatamente. É mais importante que qualquer estrutura eclesiástica. É mais importante que qualquer instituição. A verdade está acima de tudo. É por causa disso que os nossos irmãos dos séculos passados deram a sua vida. Exatamente. E morreram e deram a sua vida para manter e defender a verdade. Porque se a unidade fosse o mais importante, ou a ligação com a Igreja-mãe, a ligação com a Igreja Principal, a ligação com a instituição reconhecida mundialmente, se isso fosse o mais importante para manter a unidade, eles nem sequer tinham existido, não tinham sido os valdenses, continuavam como um grupo, tanto no meio dos outros todos, compreendem a ideia. E nesse caso, as igrejas valdenses ou as igrejas protestantes teriam cometido um erro muito grave, não é? Porque elas contribuíram, digamos, para a divisão, digamos, para a desunião. Para a desunião da igreja, não é? Isso. Mas nós temos que deixar isto muito claro. Entre o valor da unidade e o valor da verdade, a verdade está num plano superior à unidade. Está num plano superior, não é no mesmo plano, é num plano superior. Ou seja, a verdade está acima de tudo. E, portanto, a unidade tem que se sujeitar à verdade, não a verdade à unidade. Muito bem colocado. É esta a ideia que nós temos que ter na nossa mente e no nosso coração. Porque assim não vamos comprometer a verdade por amor à unidade, porque então isso dilui a verdade, neutraliza a verdade, destrói a verdade, abafa a verdade desaparece para podermos manter a unidade. Isso. E como essa unidade é mantida não com base na verdade, o que é que vai acontecer? O cristão pensa que está a ser um cristão e não está a ser, porque não está a seguir a verdade, apenas se dão todos bem, é um clube muito grande, um clube gigantesco. Exato. É um clube mundial, todos se dão bem, há muitos sorrisos, há muitos abraços, há muito convívio. Nós também podemos observar isso nas igrejas espíritas. Também há muita unidade, também há muito amor, eles estão todos unidos, há muita amizade, há um grande convívio, aquilo é muito bonito. Mas com base em quê? Na verdade? Não. Não. Então, a gente pode observar este tipo de convívio em muitos outros locais do mundo, em muitas outras coisas, observamos esse convívio, essa unidade muito bonita, mas essa unidade muito bonita, onde todos se dão bem, dão beijinhos e abraços uns aos outros,
não é com base na verdade, compreendem? Então, o importante, o apóstolo Paulo deu a vida para pregar a verdade. Os profetas do Antigo Testamento deram a vida para pregar a verdade. E nós, como adventistas, o nosso espírito tem que ser esse, é pôr a verdade acima da organização, a instituição. Porque se a organização, a instituição falhar, o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar fiéis à organização e deixar de pregar a verdade? Não, a verdade tem que ser acima de tudo. Lembrem-se, por isso surgiram aqueles grupos, a Igreja no Deserto de Apocalipse 12, que fugiu durante 1260 anos, por isso surgiu o protestantismo, etc, etc. Nós temos que manter e por isso surgiu o Adventismo, não é? Porque o Adventismo surge do seio das igrejas protestantes. Então o Adventismo nem sequer teria surgido também. Exatamente. Para manter a unidade. O que é que aconteceu em meados do século XIX? Essas pessoas, por manterem a verdade, a crença na segunda vinda de Cristo, foram expulsos das igrejas às quais pertenciam. Foram riscados, foram excomungados. Isto é um facto histórico. É um facto histórico. Então, eles tinham duas opções. Ou dizer, vamos abandonar esta verdade para manter a união com os irmãos. Isso. Vamos abandonar estas verdades para continuarmos todos unidinhos dentro da igreja e nos darmos todos bem. Então, vamos deixar estas verdades. Ou então aceitamos as verdades e pronto, e sacrificamos a tal unidade que não é com base na verdade. Isso não é? Então, eles optaram por aceitar a verdade e sacrificar a união que não é com base na verdade. E este é o espírito que nós temos que ter à medida que nos aproximamos da segunda vinda de Cristo. Nem mais. Porque a verdade, portanto... E esta é a razão porque eu disse logo no início desta lição que este tema da unidade do corpo de Cristo é um tema extremamente sensível. É sensível porquê? Porque precisamente hoje, digamos, o espírito da época, não é? Os alemães até usam um termo que é acho que é Zeitgeist, qualquer coisa assim, não é? Que é mais ou menos o que quer dizer o espírito da época. Pois bem, o espírito da época, pronto, para falar em português, não é preciso ir buscar a palavra em alemão. O espírito da época atual é que, portanto, os cristãos têm que se unir, mas unir em que base? E aqui é que está o problema fundamental, é que este tal espírito da época que tende a colocar na mente de todos os professos cristãos a ideia, a necessidade de unidade, não é uma unidade correta, porque não é fundamentada na verdade. É essa a base do movimento ecuménico, por exemplo, okay? Que a nossa igreja tem rejeitado. Bom, é verdade que tem havido encontros interreligiosos. Eu pessoalmente não tenho nada contra esses encontros interreligiosos, desde que, pois bem, os líderes que vão participar desses encontros tenham a sua mente muito bem assente na verdade e saibam o que é verdade e saibam até onde podem ir e até onde não podem ir, não é? Eu até costumo dar como exemplo o que está descrito em Daniel capítulo 3. Em Daniel, no capítulo 3, por exemplo, quando os 3 companheiros de Daniel foram intimados a prostrar-se diante da estátua, eu pergunto, e reparem, embora isso não esteja lá claro no texto, mas está claramente subentendido, será que os 3 companheiros de Daniel, não sabemos por que razão, não estava presente, só estavam presentes Azarias, Ananias, Misael e Azarias, os 3 companheiros de Daniel. Eu prefiro usar os nomes hebraicos deles e não os nomes babilónicos. Ananias, Misael e Azarias. Portanto, quando eles foram convocados para ir para aquela planície de Dura ou para aquele campo de Dura, eu pergunto, será que eles sabiam para onde iam, sim ou não? E eu não me custa nada responder a esta questão. Eu acho, ou tenho quase a certeza, que eles sabiam muito bem, porque eles faziam parte, digamos, da elite governamental do Império Medo-Persa e, portanto, do Império Babilónico, quero eu dizer, porque depois da interpretação que Daniel deu, e está em Daniel 2, eles foram escolhidos. Reparem, eu vou ler, não quero estar, portanto, a dar a ideia, portanto, que estou aqui a inventar coisas. Pois bem, em Daniel, no capítulo 2, no final mesmo, portanto, diz assim, no versículo 49, a pedido de Daniel, foi um pedido que ele fez ao rei, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego, são os nomes babilónicos de Ananias, Misael e Azarias, sobre os negócios da província de Babilónia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, se eles estavam dentro dos meandros da política de Babilónia, acham que eles sabiam para onde iam e para o que iam? Sabiam sim ou não? Claro que sabiam. Agora, o que é que eles na sua mente puseram logo muito claro?
Eles disseram, nós vamos até onde nos é possível ir sem comprometer a nossa consciência. Sem comprometer a verdade. Sem comprometer a verdade, exatamente. Portanto, eles sabiam que lá na planície para onde eles iam, tinha lá sido erigida uma imagem toda em ouro, e eles sabiam que o rei iria exigir a adoração. Eles podiam pensar, não, nós nem sequer vamos para lá fazer o quê? Então, se nós sabemos que lá na planície, portanto, vai ser exigido de nós a adoração a um ídolo, e mais, a um ídolo que representa o ponto de vista do rei Nabucodonosor, ponto de vista esse que contraria a revelação que Deus deu através do sonho que Daniel interpretou perante o rei Nabucodonosor, vamos lá fazer o quê? Mas eles foram. E porquê que foram? Porque, por um lado, deram a entender que não eram desrespeitosos para com a ordem do rei, mas ali no próprio local, eles estabeleceram claramente que iam até um determinado sítio, mas no momento em que fosse exigido que eles adorassem a estátua, eles não o fariam. E assim aconteceu, não fizeram. Então, o que é que este episódio de Daniel 3 nos mostra? Que nós podemos ir até ao limite. E qual é o limite? É o limite a partir do qual nós não devemos fazer aquilo que Deus proíbe que nós façamos. Isso, ok? Exatamente. Então, por isso é que eu digo, eu não tenho qualquer problema em aceitar que líderes possam ter encontros interreligiosos, desde que eles saibam muito bem quais são esses limites, esses até onde podem ir, mas que não devem ultrapassar. Estão a ver? Ok? Agora, será que todos os líderes sabem esses limites, sim ou não? Bom, isso aí agora é entre eles e Deus, não é? Agora, uma coisa é certa, a minha fé e o conhecimento que eu devo ter desses limites não deve pautar-se por aquilo que... Reparem, os líderes humanos não devem ser o exemplo supremo para mim, em momento algum. A Bíblia é clara, maldito o homem confia no homem. Então eu devo saber muito bem na minha mente quais são os meus limites, para que eu, Paulo Manuel Nobre Cordeiro, não ultrapasse esses limites, ok? Então, deixem-me só aqui, portanto, agora dizer o seguinte. No livro Eventos Finais, neste livro aqui, nesta edição mais antiguinha, Eventos Finais, aqui no capítulo 12, que é o capítulo sobre a sacudidura, o título é a sacudidura, aparece aqui uma pequenina frase, Ellen White, que diz: introduzir-se-ão divisões na igreja, desenvolver-se-ão dois partidos, o trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Não há aí unidade. Como? Não há aí unidade. Não há unidade. Não há unidade. Agora, que unidade é que vai haver? Porque também há unidade. E vamos agora, reparem, esta é a citação que está no início deste capítulo, agora vamos para uma citação que está no final do capítulo. E no final do capítulo diz assim: será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. E agora, mesmo no último parágrafo deste capítulo 12 do livro Eventos Finais, diz: estandarte após estandarte era arrastado no chão, à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo. E tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus. Então, reparem, que tipo de unidade é que haverá? Há uma divisão clara na igreja. Isto é profético, está profetizado, porque trigo e joio não podem compactuar, portanto um grupo não pode compactuar com o outro, e o trigo e o joio existem dentro da igreja. Então, o que é que nós iremos ver? Vamos ver uma divisão, ok? Mas, por outro lado, o que é que acontece? Dentro do grupo do trigo haverá uma unidade cada vez maior, e dentro do grupo do joio também haverá uma unidade cada vez maior. Ou seja, o joio estará, digamos, unido. Na realidade, e para sermos ainda mais exatos, eles não estarão verdadeiramente unidos, porque eles têm sempre divergências entre eles. Mas estarão unidos no mesmo propósito, assim como fariseus e saduceus não tinham as mesmas crenças. No entanto, em determinado momento, e lemos isso em Mateus 16:1, eles uniram-se numa frente comum contra Cristo. Pois. Ok? Então, o que é que nós podemos então depreender? Vai haver unidade? Vai, mas temos que saber muito bem que unidade é essa. Essa unidade é, repito, entre um grupo e entre o outro grupo, mas entre um grupo e o outro grupo, a divisão acentuar-se-á cada vez mais. Pois. Ok? Agora, esta unidade que Paulo aqui falava, obviamente, que é a unidade que Paulo fala que ele quer para toda a igreja, assumindo que a igreja é composta, digamos, por pessoas que são fiéis e sinceras e que seguem a Deus de todo o seu coração. E seguem a verdade. Esta unidade pela qual todos nós, sem exceção, devemos lutar e devemos trabalhar para, não é? Correto? Portanto, é possível haver uma unidade dentro da igreja, sim,
mas entre aqueles que de facto compreendem e aceitam a verdade. Porque aqueles que não compreendem nem aceitam a verdade estão sempre em desacordo, não, como não aceitam a verdade na mente e no coração, É porque em alguns alguns pontos. pontos da verdade causam perturbação neles, Sim, quer dizer, eles sim, não gostam, e quando alguém chama a atenção para isso, eles não gostam. E normalmente isto às vezes tem a ver até com, não é com grandes temas teológicos, mas às vezes com coisas simples, que têm a ver é, com a modéstia cristã, que têm a ver, por exemplo, com os nossos hábitos alimentares, coisas que aparentemente são simples, não é? E são mesmo, mas que muitos, enfim, ainda não sacrificaram o seu apetite completamente aos pés do Senhor, e então ainda comem coisas que nos é claramente recomendado que não devemos comer. E eu pergunto, como é que pode então haver unidade? Não pode, não pois, é? Porque um acha de uma maneira, outro acha de outra. E portanto, como a própria Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver entre eles de acordo. Enfim, mas eu talvez, e atrevo-me a dizer que eu comecei pelo fim da lição, porque no fim da lição, na lição de sexta, da é, sexta a 11 de agosto, mesmo a última questão que o autor aqui coloca é: devemos buscar a unidade a todo o custo? Por outras palavras, em que ponto pode o desejo de unidade tornar-se contraproducente? Ou seja, há uma contraproducência, portanto, em queremos a unidade, como eu acredito que é o caso com o chamado movimento ecuménico, não é? Portanto, pois, há um desejo de unidade, mas esse desejo de unidade é contraproducente, claramente, sem qualquer pois, dúvida, ok? O mesmo pode acontecer dentro da igreja, ou seja, eu querer estar em unidade com aqueles que manifestamente não estão solidários com assim diz o Senhor. Não pode haver unidade, mas isso é mais que óbvio, certo? E como a verdade tem prevalência sobre a unidade, fica óbvio isso. qual é a nossa decisão, ok? E há Essa bocadinho o frase é irmão... muito boa. A verdade tem prevalência sobre a unidade. Isso é Exatamente. muito importante, E já agora, porque irmão, o irmão há bocadinho citou, e muito bem, o texto em que Jesus respondeu ao tentador, e o texto está em Mateus 4,4, e eu vou ler. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de quê? De toda a toda a palavra palavra. que procede da boca de Deus. Não é apenas de alguma palavra, de uma Pois, parte da palavra, é de toda a palavra. isso E é por isso nós importante. temos que aceitar toda a revelação. Não é só aquilo que nos convém, não é só aquilo que nos interessa, não é só aquilo que nos agrada. Se vocês me Pois, perguntarem, mas será que tudo na palavra de Deus lhe agrada? Eu tenho que ser honesto e confessar. Bom, há muitas coisas realmente na palavra que me agradam, mas há outras que me dão com cada bufetada sem mãos na cara, vou-vos contar. pois, Portanto, e eu tenho que aceitar isso? Claro que tenho. Sou obrigado a aceitar. Sou obrigado, isto é, Deus não me obriga, mas eu é que quero aceitar. E quero aceitar porquê? Por uma razão muito simples. É que eu acredito que tudo o que vem de Deus é bom para mim. Tudo. Isto isso, é o meu princípio de fé. Então, isso mesmo que eu mesmo. não goste, eu tenho que aceitar. É isso mesmo, correto. Isso mesmo. É isso. Bem, irmão, já falei Perfeito. muito. Muito boa explicação, é isso mesmo. Agora Eu o acho que irmão ficou muito claro para todos. tem a palavra. Acho que ficou muito claro para todos. Esta unidade pode existir, então, entre aqueles que aceitam a verdade. E o inimigo, claro, que irá trabalhar para que não haja esta unidade, mas a unidade deve existir, porque a nossa lição até aqui em sábado vai buscar esta fábula de Esopo, que, portanto, que fala na barriga e nos pés. A barriga e os pés estavam a discutir sobre a sua importância, e quando os pés persistiam em dizer que eram tão fortes que até levavam o estômago, e o estômago não anda sozinho, os pés é que têm que levar o estômago sem os pés não era nada, depois o estômago diz assim: bons, meus bons amigos, se eu não recebesse alimento em mim, vocês, pés e pernas, não seriam capazes de carregar o meu estômago, não é? O estômago faz a parte de digerir os alimentos, distribuir o que é necessário para o corpo todo. O corpo, muito obrigado, agradece os alimentos que vêm do estômago e então já tem as forças para caminhar, as pernas, os pés. E é assim, a vida de igreja local, a vida da igreja mundial, é assim, É claro, todos fazem parte de um todo, somos um todo e cada parte é necessária, cada claro. parte é útil, cada parte faz funcionar esta grande máquina. Cada pessoa é uma peça da engrenagem Isso. desta máquina Muito bem. e todos devemos funcionar de facto unidos. E quando uma parte da máquina começa a querer pôr a outra peça de parte, e isso depois não funciona. Não funciona, porque todos fazem falta. Deus deu um dom a este, deu um dom àquele, e um dom àquele e àquele. E todos esses dons fazem falta para o funcionamento da máquina da Isso. igreja, Isso. da vida espiritual. Todos fazem falta. Mas quando começa a haver invejas, quando começa a haver ciúmes, quando começa a haver essas coisas todas,
é um problema, porque o inimigo aproveita-se, trabalha na mente e no coração de um ao outro, e aquela peça da máquina não presta, não faz falta, vamos afastá-la, aquela peça não pode subir à tribuna, aquela peça não pode passar a lição da escola sabatina, aquela peça não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Quer dizer, quando começa a haver este tipo de coisas, depois a máquina não funciona. E muitas vezes são excluídos, e, enfim, não vou aqui personalizar, porque se fosse personalizar, certamente teríamos aqui experiências para contar, mas não vamos entrar por aí, porque não é necessário. O que é que acontece? Quando algum irmão ou irmã fala, às vezes, perante a congregação, de algumas coisas que são verdade, porque estão, digamos, fundamentadas num assim diz o Senhor. Mas essas verdades proclamadas por esse irmão, não agradam aos ouvidos de alguns, qual é a tendência? Quer dizer, o que deveria acontecer é os irmãos terem a atitude. Bom, se aquele irmão, aquela irmã diz, e reparem, se não sabem, se estão a ouvir pela primeira vez, bom, devem fazer como fizeram os de Bereia. Vão investigar para ver se as coisas são de facto assim. E vão fazer a sua própria pesquisa para ver se aquilo que aquele irmão disse, ou aquela irmã disse, está de acordo com o padrão, que é a palavra de Deus, ou não está. Se está, o que é que devem fazer? Logicamente, devem aceitar. Olha, eu nunca tinha ouvido isto, já estou há tantos anos na igreja, mas nunca ouvi isto, mas olha, eu ouvi aquele irmão dizer isto, achei estranho quando ouvi dizer aquilo, mas eu fui investigar e vi que afinal de contas o irmão tem razão. Pronto, ok. E então devo ir até junto do irmão e dizer, olha, irmão, muito obrigado, olha, o senhor o usou assim para trazer até a mim uma luz que eu desconhecia. Isto deveria ser a atitude. Deve ser assim. O que é que às vezes acontece, infelizmente? Pois bem, ouviu-se uma coisa que se achou estranho, que é novo, não é? E pode ser novo devido à tal ignorância, não é? Eu não estou aqui a culpar a ignorância, porque todos nós já vivemos na ignorância e ainda podemos viver numa ignorância parcial, portanto, porque há coisas ainda para serem descobertas, e quando ouvem isso não lhes agrada e então tentam, digamos, descartar o irmão e fazer com que ele nunca mais vá passar uma escola sabatina ou nunca mais pregue um sermão. Isto não é o espírito cristão. Pois, e isto não apenas é errado, como cria desunião na igreja. Porque esse irmão, essa irmã, sentindo-se posto de parte, ele se pergunta, mas eu fui posto de parte porquê? O que é que eu disse que estava errado? E isso pode afetar. Eu conheço muitos irmãos e irmãs que têm sido afetados na vida da igreja, precisamente por terem sido postos de parte, por terem dito coisas. Reparem, se as pessoas dizem coisas que estão erradas, sim senhor, aí há toda a legitimidade para dizer, ok, este irmão não está capacitado para continuar a falar em público. Mas se aquilo que ele disse, repito, é verdade e está de acordo com assim diz o Senhor, então pôr essa pessoa de parte é algo muito negativo. É algo muitíssimo negativo. E isto afeta a unidade da igreja. Pois, exatamente. Isto prejudica a unidade da igreja, porque esse irmão vai ficar afetado, essa irmã vai ficar afetada, e isto é prejudicial para a unidade. Então, a unidade tem que ser feita na verdade, não fora da verdade. E aqui eu faço um apelo a todos para que tentem conhecer a verdade. Quando ouvem alguém dizer algo pela primeira vez, tenham o mesmo espírito que os bereanos tiveram, vão investigar por vós mesmos, é vosso dever ir investigar. É vosso dever ir investigar, repito. Não acreditem só por ouvir, vão investigar e vão ver se é de facto assim. Se for, então têm que aceitar. Se não quiserem aceitar, aí já há um problema para vós. Mas isso é um problema entre vós e Deus, não é? Porque Deus vos vai dar contas da verdade que vocês descobriram e não querem aceitar. Cuidado, é muito perigoso isso. Então, vão investigar, porque podem estar a julgar um irmão ou uma irmã erroneamente, quando aquilo que ele está a dizer, repito, é verdade. Isto tem sido péssimo na vivência da igreja. E isto, muitas vezes, tem prejudicado a unidade da igreja. Tem prejudicado. Pois, aqui, a nossa lição de domingo, portanto, o pensamento principal da lição de domingo, cujo título é a unidade do Espírito, o pensamento principal, portanto, é que nós devemos alimentar a unidade do Espírito. É uma unidade feita pelo Espírito Santo, porque a verdadeira unidade vem da verdade, como nós já acabámos de ver, é com base na verdade, mas é uma unidade que é dirigida pelo Espírito Santo. Como é que isso acontece? Se o Espírito Santo está na minha mente e no meu coração, e se o Espírito Santo está na mente e no coração do meu irmão e daquele outro e do outro e do outro,
todos eles têm o mesmo Espírito Santo na Ora mente e bem. no coração, que têm o mesmo amor à verdade Isso, e que aceitam a mesma verdade e que vivem a verdade na sua vida, não isso. pode deixar de haver unidade. Pois claro, isso é Aí tem óbvio. mesmo que É haver. Portanto, óbvio, é é esta lógico. unidade do Espírito. É muito importante ter o Espírito Claro. Santo, o Espírito de Deus, porque sem o Espírito de Deus não pode haver esta unidade. Porque é o Espírito Santo que é recebido por este e pelo outro e pelo outro, faz a mesma obra. O Espírito Santo faz a mesma obra na mente e no coração de todos. Então o título da lição de domingo é a unidade do Espírito. Só o Espírito pode dar esta unidade. Agora, como é que nós podemos alimentar esta unidade, além de recebermos o Espírito Santo no nosso coração e na nossa mente? É procurando viver, exibir, vivenciar as virtudes que aqui são descritas nos versículos 1 a 3. Certo. Então, este é o tema da lição de domingo. Temos que vivenciar as virtudes que são dadas pelo próprio Espírito Santo. Exatamente. Ou seja, o Isso Espírito mesmo. Santo incute essas virtudes em nós, mas depois, como já vimos noutras lições, nós podemos inclinarmos-nos para fazer aquilo que o Espírito Santo nos está a dizer ou podemos inclinar-nos para rejeitar. O Espírito Santo coloca a inclinação e nós temos que operar depois essa inclinação que o Espírito Santo coloca em nós. Então, o que é que o Espírito Santo coloca em nós? É o que está nos versículos 1 a 3. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados com toda a humildade. Portanto, aqui está. Começam aqui as características dadas pelo Espírito Santo Certo. e que nós temos que alimentar, temos que exibir estas virtudes. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Então, há aqui uma série de virtudes que o apóstolo Paulo diz que a igreja deve, todos nós, isto é para nós, é para a igreja de todos os tempos. Estas são as virtudes que nós temos que trabalhar, temos que desenvolver, temos que procurar ter todos os dias para que haja unidade do Espírito. Porque não esqueçam que se nós praticarmos isto tudo e não houver unidade com determinadas pessoas, é porque essas pessoas não estão elas próprias a desenvolver isto e também não estão a aceitar a verdade, Isso. nem estão a ser atuadas pelo Espírito Santo. Sabe- E quando não são atuadas pelo Espírito, nem aceitam a verdade no seu coração e na sua vida, mesmo que nós praticamos estas virtudes que aqui estão, que o apóstolo Paulo diz, nunca pode haver unidade. Não há, porque o Espírito não está a atuar Isso. naquela pessoa como está a atuar em mim ou noutro. Compreendem? É o tal problema do trigo e do joio dentro da igreja. Isso. Então não pode haver unidade quando há trigo e joio. Há uma altura no futuro, sim, quando o joio sair Isso. e o trigo que está fora da igreja entrar para dentro da igreja Isso. e todo o trigo junto, Aí a unidade será perfeita e total. aí vai haver uma unidade. E a igreja vai se tornar a igreja triunfante. Isso mesmo. Aí a igreja torna-se a igreja triunfante. Até lá vamos ter que sofrer. Aqueles que amam a verdade e que defendem a verdade vão ter que sofrer. Mas pronto, partindo do princípio. Irmão, se me permite, eu até vou dizer o seguinte: já agora vou aqui partilhar com os irmãos que nos seguem algo. Eu já disse isto várias vezes ao irmão José Eloy, porque ao longo da nossa experiência e sobretudo agora desde que começámos a fazer estas lições em conjunto e fizemos aquele programa sobre o catolicismo romano à luz da Sagrada Escritura, pois bem, eu já sabia que havia uma grande afinidade de espírito entre mim e o irmão José Eloy e por essa razão estendi o convite a ele. Mas à medida que nós temos vindo a caminhar juntos nesta jornada, eu tenho-me apercebido como, afinal, ainda estamos muito mais unidos do que eu imaginava que estávamos. E agora eu faço a pergunta, mas porquê é que estamos em tão grande sintonia um com o outro? Se nós até temos backgrounds diferentes, somos pessoas diferentes, nascemos em lugares diferentes, só nos conhecemos quando eu já tinha, portanto, algumas décadas tinha 3 décadas e meia de idade, o irmão tinha um pouco mais. Porquê que estamos tão unidos? O que é que provoca esta unidade, esta sintonia de espírito, de pareceres entre um e outro? Foi por acaso? Não. Quem é que provoca esta unidade? Mas é óbvio que só há uma resposta, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo e a verdade, a aceitação da verdade. A aceitação da verdade, exatamente. Portanto, tal como está escrita.
tal como está e é escrita isso na também. Bíblia e no Espírito de Profecia. Exatamente, exatamente. E que nós consideramos, portanto, que as bases seguras de verdade é a palavra de Deus, em primeiro lugar, como é óbvio, e temos também, digamos, um auxiliar, digamos assim, que é o Espírito de Profecia, não é? Que também foi inspirado pelo mesmo Espírito, portanto, o que o Espírito de Profecia diz não está em contradição com o que a palavra de Deus diz, pelo contrário, está em perfeita sintonia, embora, e já aqui dissemos, portanto, a palavra de Deus seja a norma, digamos, é a bitola máxima, não é? Pela qual devemos aderir qualquer doutrina, qualquer ponto de fé, qualquer crença, não é? Mas aquilo que nos une aqui é exatamente isso. É a aceitação que nós fazemos da verdade. E, já agora posso dizer também, aqueles que nos seguem e que apreciam aquilo que nós partilhamos, porquê que nos apreciam? Porque apreciam aquilo que nós dizemos, porque aquilo que nós dizemos, digamos, faz um clique na sua mente, ou seja, desperta algo que eles já acreditam, e por isso eles dizem, uau, aqueles irmãos estão a dizer aquilo em que eu acredito. E o que é que provoca esse sentimento, essa unidade? É o Espírito que está a trabalhar em todos nós, irmãos. Não tenho a menor dúvida disso. Não é porque eu e o irmão José Aloy somos especiais, não. Se nós estamos em sintonia com a verdade que está revelada, e os irmãos que estão aí do outro lado e que nos ouvem também estão, é óbvio que vocês se identificam connosco, assim como nós nos identificamos convosco, porque não estamos num plano superior, estamos no mesmo plano, uns outros. Quem está num plano superior é o nosso querido Deus, correto? É isso que nos faz sentir unidos, não é? É isso, irmãos. Quando eu escrevo alguma coisa, quando eu prego alguma coisa e tenho um feedback positivo, para mim só tem uma leitura, não é que eu não me sinto mais especial por isso. O que eu sinto é aqueles que dão o feedback positivo estão no mesmo comprimento de onda, estão na mesma frequência que a minha. E quem é que nos põe em sintonia na mesma frequência e comprimento de onda? É o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Isto é óbvio para mim, isto é indiscutível. E porquê que há alguns que não gostam de algumas coisas que eu escrevo, não gostam de algumas coisas que eu prego? Porque lá está, não estão em total sintonia. Pois não. E precisamente porque não estão em total sintonia, eu até concordo com algumas coisas que ele diz, mas não concordo com tudo. E não concordo em tudo porquê? E eu faço aqui um desafio. Naquilo que o irmão ou a irmã acha que não está em total sintonia, por que não fazer uma investigação, irmão? Que é para se assegurar que aquilo que eu digo, então, está errado ou está certo, ok? Eu faço sempre este desafio e tenho feito sempre por onde tenho passado. Irmãos, não acreditem no que eu digo. Vão investigar por vós mesmos. Porque eu tenho a certeza absoluta que se investigarem, não é? Vão chegar às mesmas conclusões que eu já cheguei. Porque eu não sou mais inteligente. Quem me dá a inteligência a mim é o Espírito Santo, e é o mesmo Espírito Santo que está à vossa disposição para vos dar a mesma inteligência ou até mais. Ok? Isto para mim é claro. Bom, nesta lição de domingo, o que eu aqui depreendo, irmão, é que estas três qualidades morais que aqui, portanto, são mencionadas pelo apóstolo Paulo aqui no versículo 2, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade ou paciência, no fundo, Paulo não fala disto como sendo o fruto do Espírito em Gálatas 5:22. Lá está, o irmão atingiu o ponto certeiro quando disse que estas qualidades é o Espírito que coloca em nós. Isso. É o Espírito, portanto, o que é que vem de nós, irmãos? Vem de nós nada. Tudo vem de Deus. Eu repito aquilo que já dissemos em momentos anteriores. O arrependimento é dom de Deus. Porque Paulo diz em Romanos 2:4 que não sabes que é a longanimidade de Deus ou a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Portanto, quando eu sinto arrependimento no meu coração, posso ter a certeza, e cada um de vós pode ter a certeza, esse sentimento de arrependimento é o Senhor que coloca no vosso coração. Ponto assente. Depois, esse arrependimento leva-me a fazer uma confissão. A confissão, isso sim, tem que partir de nós, embora seja motivada pela bondade de Deus, que me leva ao arrependimento. Depois, quando eu me arrependo, obviamente que eu me sentirei com a predisposição para ir confessar os meus erros, os meus pecados. E quando eu confesso os meus pecados, eu pela fé acredito na promessa que está escrita de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Isso. E quando eu acredito nisso, eu recebo a graça do perdão que vem de Deus, mas essa graça que eu obtenho pela fé também são dom de Deus, porque Paulo em Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Exatamente.
E a fé, não é dito também em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, que Jesus é o autor e o consumador da fé? Então, irmãos, pensem bem comigo, o que é que vem de nós? Não vem nada. Nós só reagimos àquilo que Deus faz em nós. Até o amor que nós podemos sentir no nosso coração por Deus, pelo nosso próximo, é Deus que coloca em nós. Ele traz o amor aos nossos corações pelo Espírito Santo, Romanos 5,5. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vem tudo de Deus. Irmãos, quando nós percebemos isto, que lugar é que existe para a exaltação pessoal, para a exaltação própria? Zero, não existe. Eu tenho que reconhecer que tudo vem de Deus. E se tudo vem de Deus, eu tenho que dar glórias a quem? Eu tenho que dar glórias a Deus. Exatamente. E o meu eu fica tão pequenino, tão pequeno. Não é pequenino, ele tem que ficar zero. Ele tem que ficar zero. Porquê? Porque eu reconheço que de mim não vem nada. Tudo é dom de Deus. Então toda a glória e todo o louvor são para Ele, não para mim. Estão a perceber isto? Isto é tão simples, mas tão precioso e tão importante de ser compreendido. E se cada um de nós estiver imbuído deste espírito, eu acredito que a unidade é algo que vem naturalmente. Porque eu e os meus irmãos, como estamos a ter a mesma experiência de fé, a mesma vivência, naturalmente vamos estar em perfeita sintonia. Não pode ser de outra maneira. Não pode Não ser. pode. É o mesmo espírito que está a atuar. Quem é que produziu esta unidade entre nós? Fui eu que fiz um esforço para a unidade. Fui eu? Não. Trabalho do Espírito Santo. Então eu considero que qualquer trabalho humano no sentido da unidade, ele tem que ser muito bem avaliado, porque nesse trabalho humano pode estar o meu querer, pode estar aquilo que eu penso, e isso pode afetar a verdadeira unidade. Porque a verdadeira unidade, repito, é de Deus, vem de Deus, não é fabricação humana, é de fabricação divina. Irmão Eloy, eu digo-lhe uma coisa, por aquilo que eu disse, para mim a lição já estava toda recapitulada. Mas é evidente que não vamos ficar ainda por aqui, porque ainda temos algum tempo disponível. Mas estava toda recapitulada, no fundo é isto. Como? É isso, no fundo é isso, a lição já estava dada, não é? Porque sim. A base é a base é esta. A base é esta. O sumo é este. Muito bem, irmão. Então, pronto, que pratiquemos estas coisas, portanto, uns com os outros e nas igrejas, a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor e fazendo um esforço, diz o versículo 3, para esta unidade do Espírito, porque a natureza pecaminosa de vez em quando vem ao de cima e nós temos que fazer um esforço para dizer, não, eu não quero assim, eu quero fazer a vontade de Deus. Isso mesmo. E avançarem, portanto, desejando antes fazer a vontade do Espírito Santo atuando em nós, do que a vontade da natureza pecaminosa e que ainda está em nós. Isso. Então temos que fazer uma escolha, temos que fazer um esforço, que nós falamos em lições anteriores, por fiar, por entrar pela porta estreita, por fiar, por andar no caminho estreito. Portanto, cada dia morro, diz o apóstolo Paulo. Aí é que é o nosso trabalho pessoal, portanto... E sabe, irmão, uma outra ideia, já agora partilho também esta ideia, porque vem para o tema que estamos aqui a avaliar, uma outra ideia que me tem ajudado muito nos meus relacionamentos com a igreja é o seguinte: assim como eu, ao olhar para mim próprio, para a minha experiência com Cristo, eu vejo que tem havido um crescimento, não é? Isso. É óbvio que eu, olhando para trás, e dou graças a Deus por isso, que a minha experiência hoje é mais rica do que era há uns anos atrás. E ainda mais comparando há umas décadas atrás. Ou seja, tem havido um crescimento na compreensão da verdade e um crescimento na vivência dessa mesma verdade. O Espírito. A verdade. Então, eu devo também admitir na minha mente, e esta hipótese é uma hipótese plenamente plausível, que assim como eu estou num processo de crescimento, eu devo admitir que os meus irmãos e irmãs também estão num processo de crescimento. Os outros também estão. E, portanto, se eu vejo um irmão que ainda não vê as coisas exatamente como eu vejo, mas eu noto que, por outros testemunhos que ele dá, que é uma pessoa sincera, que é temente a Deus, que ama a Deus de todo o seu coração, mas ainda não vê as coisas exatamente como eu vejo, eu devo ter a bondade e devo ter a compreensão para dizer, ok, assim como o Senhor me ajudou a mim a evoluir na minha experiência espiritual até agora, eu acredito que o mesmo Deus que me ajuda a mim também vai ajudar aquele irmão ou aquela irmã a crescer na sua compreensão e na sua vivência da verdade. Então, em vez de eu estar ali
a massacrá-lo, a tentar convencê-lo, porque às vezes isso não dá resultado, não é? Ou não dá o objetivo que nós gostaríamos que tivesse, não é? Então eu vou dar tempo, eventualmente vou orar por esse irmão, por essa irmã, para que o Espírito de Deus o ajude a ele ou a ela a compreenderem a verdade como eu já compreendo, não é? Ou até, quem sabe, seja eu que necessito de crescer ainda e não o outro, não é? Porque às vezes pensamos que o outro é que tem que crescer quando somos nós, não é? Sim, também. E às vezes pode ser os dois, não é? Porque estamos todos num processo de crescimento, logo, portanto, o outro tem que crescer, mas eu também tenho e vice-versa, portanto, estamos todos num processo de maturação espiritual. É isso. Agora, se nós acreditamos na fonte de onde vêm todas as bênçãos, como acabei de referir, inevitavelmente, irmãos, mas inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, nós nos vamos encontrar todos unidos. Porque, volto a usar aqui uma imagem que já usei, se o centro que nos faz atrair é Jesus Cristo, e ele atrai um que vem deste lado, outro que vem deste lado, outro que vem daquele outro lado, outro que vem daqui, o que é que acontece? À medida que nos deixamos atrair para Cristo, cada vez estamos mais perto uns dos outros. Isso mesmo. E quando estivermos lá coladinhos mesmo a Cristo, então aí estamos todos em perfeita sintonia, em perfeita unidade, porque estamos no centro que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que a Igreja vai chegar a um ponto, antes da segunda vinda de Cristo, em que os crentes estarão todos em sintonia total e perfeita uns com os outros. Todos aqueles que restarem ou que sobrarem da tal sacudidura, da tal saída, da tal sacudidura que irá acontecer e que levará para fora da Igreja uma percentagem muito grande daqueles que hoje pertencem à Igreja que irão sair porque não estão dispostos a suportar a perseguição e a prova devido à lei dominical. Então aí realmente a Igreja verá quem é que é joio, quem é que é trigo. Olha, quem irmão, eu atrevo-me a dizer que, embora seja, o irmão disse muito bem, que embora seja a perseguição, as ameaças que levarão esses irmãos a abandonar-nos, não é? E a sair da Igreja, eu vou um pouco mais longe. Eu direi que aquilo que os leva verdadeiramente a separar-se da fé e da Igreja e da comunidade, se bem que a perseguição eu diria que é o elemento desencadeador. Sim, correto. Mas verdadeiramente aquilo que os leva a separar-se é porque eles não estiveram verdadeiramente unidos ao Senhor. É isso mesmo, correto. Porque se estivessem verdadeiramente unidos ao Senhor, não se separariam. Não aconteceria. E a crise apenas vem, digamos, demonstrar o caráter que eles têm. E isso vem mostrar que não estavam unidos. Não estavam unidos. Porque há um texto em 1 João 2,19 onde o apóstolo João é muito claro. E ele diz o seguinte, eu vou ler esse texto na íntegra. 1 João, capítulo 2 e versículo 19. Porque este fenómeno da apostasia não é apanágio do nosso tempo e época. Já existiu em todas as épocas da história, não é? E inclusivamente no tempo da Igreja Primitiva. Atenção, é bom que se diga isto, não é? Porque a Igreja Primitiva não é, como alguns pensam, que estava isenta de problemas, não. Havia problemas também sérios. Olhem, por exemplo, antes de ler o texto que eu vou ler de 1 João 2,19, permitam-me ler um outro do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, onde ele diz, reparem bem, ele diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Uau, isto é grave. Porque o inimigo trabalha para destruir a Igreja. Se Paulo disse, certamente inspirado pelo Espírito Santo, que havia imoralidade tal dentro da própria Igreja, e a Igreja de Corinto fazia parte da Igreja Primitiva, obviamente, não é? Então, se havia imoralidade tal como nem entre os gentios, então a coisa era grave, não é? Portanto, houve problemas na Igreja Primitiva, correto? E um dos problemas que houve, estava eu a dizer, foi a apostasia. E aqui João, em 1 João 2,19, diz o seguinte: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Olhem aqui, João claramente a dizer, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido connosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. São palavras fortes, mas não menos verdadeiras. Portanto, não pode haver a união ou a unidade entre todos no presente, porque isso é impossível, porque nem todos amam a verdade, aceitam a verdade, vivem a verdade, têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E como isso não acontece com todos presentemente, esta unidade não pode acontecer de facto. Não pode acontecer, exatamente. Mas vai acontecer realmente quando a Igreja ficar limpa do joio e daqueles que não pertencem à Igreja. Muito bem. Ok, irmão, podemos avançar para a lição de segunda? A lição de segunda-feira. Qual é o tema principal da lição de segunda-feira? O título é Juntos com um no único. Como um no único, mas isto há aqui um erro
E está aqui um erro, digamos que o título correto da lição de segunda-feira é Unidos no Único Senhor. Este é o sentido, unidos no único Senhor. Eu penso E que eu interpretei de unidos outra como um forma, irmão. só, unidos como um só. Como é que o irmão viu? Juntos como um no único. Este No como único um Senhor, falta aqui a palavra, é a porque palavra o Senhor. autor chamou a atenção para algo que eu por acaso nunca tinha contado, mas realmente lá nos versículos 4 a 6 de Efésios 4, a palavra um é mencionada 7 vezes. E é esse um aquele que quer aqui enfatizar. Portanto, é Um no único. Portanto, como um, a igreja sendo um só, no único. No o único que é o Senhor. Exatamente. No fundo, a pergunta da lição de Mas a segunda-feira forma como o irmão exprimiu também está correta. Portanto, e creio que até exprime melhor a ideia do título. Unidos no único Senhor. Porque seja, fala sendo aqui... um só, eu diria, eu aperfeiçoaria o título é Unidos, sendo um só no único Senhor. Isso. Muito Mas bem. pronto, vamos ler os versículos. O versículo 4, 5 e 6. Olha, eu até só fazia referência aos uns e o que é que eles falam aqui. Então, Bem, Paulo falou bem. de que há um só corpo, Um é só o primeiro espírito. um só espírito, o segundo uma só esperança, o terceiro está no só feminino, Senhor. mas a palavra é a mesma, um só Senhor, o quarto uma só fé, o quinto um só batismo, é o sexto, e um só Deus e Pai de todos, o sétimo. São 7. Exatamente. E curiosamente é 7 que é o número da perfeição, não é? 7 uns. Um já é bom, porque é uma unidade, não é? E o Exatamente. 7 é o número da perfeição, ou seja, é uma unidade perfeita. É uma unidade perfeita, exatamente. Unidade Eu perfeita. creio assim, que Paulo se calhar nem se apercebeu que ao escrever isto pôs lá 7 vezes um. E olha, eu confesso que nunca me tinha percebido que eram 7. Nunca Não tinha 7. contado. Mas isto é Provavelmente significativo. ele nem fez de propósito. Ele nem fez de Nem fez de propósito, propósito, mas o Espírito o inspirou para o isso. Espírito fez com que ele escrevesse assim. Então, a ideia, irmão, é que todos os membros da igreja, todos os crentes, deveriam ser um só e deveriam agir como um só. Isso. Esta é a ideia que o apóstolo Paulo procura transmitir. Vocês, em Éfeso, sejam um só, funcionem como se fossem um só e funcionem, ajam como se agisse um só. Então, é esta unidade que realmente é bonito ver na igreja. E quando a igreja tem esta unidade, as coisas funcionam. E são realmente sete unidades, no corpo, no espírito, na esperança, no Senhor, na fé, no batismo e em Deus o Pai. E realmente eu acho que deve ser maravilhoso pertencer a uma igreja assim, onde haja esta unidade e todos serem um só e agirem como um só. Sabe, irmão, se me permite, eu daria um conselho muito prático àqueles que nos estão a ouvir. E o conselho é este. Eu tenho ouvido muitas pessoas, mas muitas mesmo. Umas falam pessoalmente, outras falam por mensagem, outros por telefonema, e muitos estão preocupados com a situação atual da igreja. Alguns dizem mesmo, e vão mesmo ao ponto de dizer, eu nunca imaginei que a igreja adventista chegasse ao ponto em que ela está hoje. Porque é um facto, e não podemos também tapar a peneira com os olhos, tapar o sol com a peneira, como se costuma dizer, ou seja, fechar os olhos e fingir que não vemos a realidade. É um facto que existe muita coisa que está mal dentro da igreja. É um facto, portanto, não há como dar a volta. Porquê é que eu às vezes não falo mais disso? Porque também não quero dar publicidade ao mal, fazer publicidade ao mal. E nós somos aconselhados, por exemplo, a não fazer isso, não é? Por exemplo, Ellen White até em casa escondia os jornais quando lá apareciam, não sei quem é que os trazia, se era o marido, se eram os filhos, e ela diz que escondia os jornais para que os restantes membros da família não tivessem conhecimento do mal que vai pela sociedade e pelo mundo. E o mesmo com a igreja, não é? Portanto, há problemas na igreja. Ponto final, parágrafo. Não há discussão sobre isso. Agora, como lidar com esses problemas, não é? E é aqui que as opiniões às vezes divergem, não é? Quando nós encontramos pessoas dentro da igreja que nós pensamos à partida que porque são membros da igreja, são nossos irmãos e irmãs da fé, nós estamos em total sintonia, mas depois vimos a descobrir que afinal não estamos assim em tão grande sintonia como pensávamos que estávamos, obviamente que isso dá dor. E nós somos todos seres humanos, que temos sentimentos, que temos emoções, e quando nós confiávamos muito, vou usar a palavra porque no fundo traduz a realidade, quando nós confiávamos muito em determinada pessoa, membro da igreja, líder da igreja, pastor, ministrador, confiávamos muito nessa pessoa e depois essa pessoa de certo modo nos frustra, não é? Porque afinal de contas não estávamos em tão grande sintonia como pensávamos à partida que estávamos. Como lidar com uma situação dessas? Não é fácil, e eu reconheço que não é fácil.
E muitos irmãos e irmãs às vezes me perguntam o que é que eu devo fazer numa situação destas. Pois bem, irmãos, em primeiro lugar, admitir que todos nós somos falhos, não é? E, portanto, as falhas que nós encontramos nos irmãos não nos deveriam surpreender por aí além, não é? Porque parece que nós, quando entramos para a igreja, só queremos admitir que nós é que temos ainda falhas, que os outros que lá estão que não têm falhas. Não, também têm. Primeiro ponto. Segundo ponto, se lhe afeta muito psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente, enfim, o que quiser chamar, relacionar-se com uma pessoa com quem, afinal de contas, não se dá muito, ou sendo não está muito em sintonia, irmão, não deve sentir nenhum problema na sua mente e na sua consciência de poder, digamos, afastar-se um pouco dessa pessoa. E esse afastamento não significa que está zangado, que quer ficar inimigo dessa pessoa, é simplesmente afastar-se. Reparem, a Bíblia é clara, Amós 3.3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Ou seja, a própria Bíblia pressupõe que não é possível duas pessoas andarem juntas se não há intimidade, unidade entre elas, é óbvio. Dou-vos um exemplo muito concreto, bíblico, Abraão e Ló. Abraão não propôs ao sobrinho que se afastassem, e reparem, não era tanto porque eles não estivessem em acordo entre eles, mas porque os pastores, quer de Abraão, quer de Ló, estavam já a zangar-se muito uns com os outros. Então o que é que Ló propôs? Olha, sobrinho, vamos lá fazer aqui um acordo. Vamos separar-nos. Olha, se tu quiseres ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu quiseres ir para a esquerda, eu vou para a direita. E separaram-se. Eu acredito que se separaram amigavelmente, sem estarem zangados. Será que nós não podemos também na igreja separar-nos amigavelmente a algumas pessoas? Eu acho que podemos e devemos. Para preservar, digamos, enfim, alguma eu diria, algum bem-estar, digamos, emocional, sentimental. Devemos nutrir sentimentos negativos para com essas pessoas? Não, aí é que já não. E se for o caso, irmãos, aí também faço-vos claramente o apelo. Lutem com Deus para que Deus tire do vosso coração qualquer sentimento de inimizade, de rancor, de raiva ou mesmo de ódio que possam existir, porque isso não deve existir no coração daquele que é o verdadeiro e de um verdadeiro e genuíno cristão. Isso não pode existir, ok? Por muito mal que nos tenham feito, ok, sim senhora, é factual, é objetivo, fizeram-nos um mal, tudo bem, ok, mas a pessoa que nos fez mal, eu não tenho legitimidade para nutrir ódio para com essa pessoa, não tenho, isto é bíblico, isto é cristão. Então Jesus não disse amai os vossos inimigos? Primeiro, a frase significa que podemos ter inimigos, ok, portanto não são inimigos fake, são inimigos reais, mas ao mesmo tempo Jesus disse amai os vossos inimigos. Ou seja, o que é que Jesus admitiu com esta simples frase? Primeiro, vós tendes inimigos, ireis ter inimigos. Mas a forma de lidar com esses inimigos, repito, não fake, não imaginários, não falsos, mas inimigos reais, é amai-os. E sabem, uma coisa que eu descobri, irmãos, porque devemos amar os nossos inimigos? Porque se nós não os amamos, nós vamos alimentar no nosso coração inimizade e raiva contra essas pessoas. E essa inimizade não irá fazer mal a eles, irá fazer mal a mim. E eu é que sou o principal prejudicado. Desqualifica-nos na preparação do caráter para a vida eterna. Exatamente. Isso é o mais grave, irmão. Isso que o irmão acabou de referir. Mas mesmo não olhando para isso que o irmão acabou de dizer, que é o mais importante, que é o argumento, enfim, que arruma com todos os outros, não é? Mas mesmo não olhando para esse argumento, de um ponto de vista pragmático, faz-nos mal a nós, à nossa saúde emocional e até física, porque há doenças, chamadas doenças psicossomáticas, não é? Sim. Em que problemas mentais se somatizam, ou seja, acabam por se converter em problemas físicos, em úlceras no estômago, no intestino, palpitações no coração, problemas cardíacos. Isto é verídico, isto é factual. Então, devo eu alimentar inimizade, ódio? Repito, mesmo para com pessoas que me fizeram mal. E um mal não é um mal imaginário, porque às vezes também eu imagino que a pessoa me fez mal quando ela não me fez mal. Isso também pode acontecer. Mas vamos admitir a hipótese que o mal que a pessoa me fez é real. É factual. Ok, mesmo para com essas pessoas, eu não tenho legitimidade como cristão de alimentar um sentimento negativo contra essa pessoa. Ok? Eu devo eliminar do meu coração. Se essa pessoa anda mal, pois bem, olha, eu devo até ter pena dela. Porque se ela anda mal e continua no caminho do mal, ela vai se perder.
E eu pergunto, não é motivo para termos dó dessa pessoa, de termos compaixão por ela? Acham que o Senhor não tem compaixão dessas pessoas? Não quer também que elas se salvem? Estão a ver, irmãos? São apenas algumas dicas práticas que eu creio que podem ser muito úteis para a nossa experiência cristã. Para nós nos podermos então suportar uns aos outros, como o apóstolo Paulo diz, porque na vida comunitária da igreja não é fácil, por vezes, nos suportarmos uns aos outros, porque não estamos todos no mesmo plano. E mesmo em pessoas sinceras, que amam a Deus, por vezes há divergências de opinião. Porquê? Porque não estamos todos no mesmo patamar de desenvolvimento espiritual. Ok? Vamos chegar um dia, como eu acredito, todo o meu coração, a esse patamar em que vamos estar aí em total sintonia, como estava, aliás, a Igreja Nascente, logo no início, mesmo bem no início. Era o coração e a alma. Isso mesmo. Eles estavam em plena sintonia. Depois é que começaram a surgir as divergências entre eles. E eu acredito que a Igreja irá terminar como começou. Era o coração e a alma daqueles que compunham a Igreja. É tão bonito. A Igreja vai acabar como começou. Isso eu não tenho a menor dúvida. E está escrito que vai haver um reavivamento da primitiva piedade entre nós. Isso mesmo. E a Igreja voltará a viver o mesmo espírito de união e de amor que tinha no início, depois do derramamento do Pentecostes. Do espírito no dia de Pentecostes. Então eu anseio muito por esse dia em que a Igreja possa voltar a viver esse espírito. Todos nós ansiamos, irmão. Eu creio que todo aquele que ama verdadeiramente ao Senhor e à verdade, ele quer estar em sintonia com os outros irmãos e irmãs na fé. Agora, nós e aqueles que amamos o Senhor, por vezes sentimos mágoa e vivemos essa mágoa. E mais uma vez, eu não vou aqui contar experiências pessoais, porque, enfim, acho que, digo eu, se calhar até poderia ser útil para alguns eu contar algumas experiências, mas eu normalmente não gosto de falar de mim mesmo quando falo em público da Palavra de Deus. Eu quero exaltar a Palavra de Deus, eu quero exaltar a Deus, não é a mim. Portanto, não me quero pôr a mim no foco, sob os holofotes, não, eu quero pôr a Deus e a sua Palavra, por isso eu prefiro falar de Deus e da sua Palavra. Mas eu sei, irmão, e o irmão também sabe, que nós já chorámos muitas lágrimas de dor, de tristeza, por sentirmos perfeitamente na pele, digamos, essas divergências, essa falta de unidade entre o corpo de Cristo, porque isso magoa-nos a todos nós. E todo aquele que quer ser discípulo, ou que considera-se um discípulo de Cristo, não pode dizer que não gosta de viver em unidade, porque todos nós ansiamos, todos nós nos sentimos bem quando estamos junto de alguém que está em perfeita sintonia connosco. Agora, volto a enfatizar, para nós atingirmos essa unidade, há um trabalho pessoal, há um trabalho de casa que cada um de nós tem que fazer. E que o irmão Eloy não pode fazer em mim, nem eu posso fazer nele. Cada um de nós tem que fazer o seu percurso individual. Porque a salvação é pessoal, é individual. Agora, também acredito, volto a dizer, eu estou-me a repetir, eu sei, eu peço desculpa pela repetição, mas isto são ideias que eu considero que são fundamentais. Se eu fizer o percurso no caminho certo, com a ajuda do Espírito do Senhor, e o irmão fizer, e aqueles que estão a ouvir fizerem, inevitavelmente, irmãos, inevitavelmente e logicamente nós vamos estar todos em pé de igualdade, todos em sintonia uns com os outros. Não tenho a menor dúvida sobre isso, ok? E graças a Deus, e tenho que dizer isto, que com isto vou terminar as minhas considerações, e graças a Deus que em muitas coisas nós estamos em unidade, estamos em sintonia, porque temos as mesmas crenças fundamentais. Podemos divergir ainda na compreensão de alguns aspectos, talvez mais secundários, mas no essencial eu creio que nós estamos todos em sintonia. Louvado seja Deus por isso, não é? Louvado seja Deus por isso. Uma coisa muito importante é a diversidade dentro da Igreja e a unidade nessa diversidade. Isso. E muitas vezes a diversidade é considerada um obstáculo, é considerado algo... Não deveria, porque deveria de haver unidade na diversidade. Agora, não é menos verdade que quando Paulo fala dessa diversidade, fala da diversidade dos dons, porque os dons são diferentes. Por exemplo, tem mais dom para a música. Olha, eu de música não tenho muito dom. Ainda andei há algum tempo numa escola de música a aprender a tocar viola, mas nunca senti queda, inclinação para isso. Pronto. Eu lembro uma vez um irmão ter dito, não me obriguem a tocar porque eu simplesmente não tenho queda, não tenho dom para isso, e é compreensível. Portanto, um tem dom para a música, outro tem dom para a hospitalidade, outro tem dom para receber bem as pessoas na igreja, outro tem dom para se comunicar, mas outro, por exemplo, não tem dom para se comunicar.
e não gosta de falar em público, sente-se mal, sente-se acanhado, sente-se envergonhado, então vamos pôr uma pessoa dessas, por exemplo, a ser o recepcionista na igreja. Coitada dessa pessoa, quer dizer, aquilo é um fardo para ela, não é? Ela Não tem pode. dificuldade em relacionar-se com as pessoas e vamos pôr na recepção. Não, quem é que vamos pôr na recepção da igreja? Vamos pôr na recepção da igreja pessoas extrovertidas, pessoas que comuniquem bem, que tenham à vontade em dirigir-se às pessoas, em saudá-las, em dar-lhe palavras de ânimo, de sorrir. Isso. Estão a ver? Portanto, Isso agora, mesmo. será que o irmão ou a irmã que não tem esse dom, será que não tem nenhum dom? Não, seguramente que tem. Então procurem descobrir qual é o dom que esse irmão que não se sente à vontade na recepção, não se sente à vontade de ir ao púlpito fazer uma oração, ele tem certamente outro dom. Vamos ver qual é o dom que essa pessoa tem. Exato. E isso é muito importante, que a pessoa se sinta valorizada pela restante igreja nos Sim, dons que essa sim. pessoa tem. No dom que ela tem. E no dom que Exatamente. ela tem, exatamente. É isso mesmo. E um dos erros que se comete é colocar as pessoas que não têm dons nos sítios errados. Pois é. É, Ui, a comete-se tão pessoa que tem frequentemente dom, esse erro. a pessoa que tem dom não está no sítio certo. Isso. Depois não se sente E a feliz. pessoa que não tem dom, e a pessoa que não tem o dom está no sítio errado. É. Então, mas e porquê que acontece? Às vezes acontece porque, pronto, poderá haver uma simpatia, uma amizade, há cunhas, há trocas de influências, já como é que se diz o tráfico de influências? Isto é terrível. Isto é terrível. Também existe dentro da igreja. Infelizmente é uma triste realidade, mas é real. Porque aquela pessoa se dá muito bem com a outra no Facebook, já é chamada para um cargo, porque a outra pessoa se encontra com a outra durante a semana, já é dado um cargo àquela pessoa. Não é porque era Oh, mais. irmão, e não me faça falar, eu não vou falar, mas Mas isto é um exemplo. quando se trata por vezes da eleição dos líderes da igreja, quer na igreja local, quer os líderes de uma associação, de uma união, ou mesmo da conferência geral, meu amigo, eu já ouvi histórias de a tal tentativa de tráfico de influências que existem. Agora, também existe muitas vezes, e isso já ouvi também testemunhos nesse sentido, de tentativas de tráfico de influências que depois foram anuladas claramente pelo Espírito de Deus que se manifestou. Portanto, isso também existe. Portanto, enfim, há de tudo. E enquanto não atingirmos a plenitude da estatura de Cristo, pois bem, vamos confrontar-nos com estas situações do nosso meio e temos que ter estofo, temos que ter estômago, digamos, para suportar essas coisas e, enfim, não é que concordemos com elas, não é que tenhamos que ser coniventes com elas, nada disso, mas ter um espírito de tolerância para com essas coisas não significa necessariamente que nós as subscrevemos ou que nós estamos de acordo. Significa que nós temos o tal olhar de complacência, como diz aqui, de humildade, de longanimidade, de paciência, porque eu vou falar por mim, o que é que eu muitas vezes penso quando vejo situações dessas? Olha, é a natureza carnal a vir à superfície. Porque como é que Paulo descreveu na Epístola aos Gálatas, lá no capítulo 5, como é que ele descreveu as obras da carne? Como é que ele disse? São inimizades, são porfias, são iras, são pelejas, são dissensões. Isto é obras da carne. Exatamente. E muitas vezes na escolha dos líderes para dos oficiais da igreja, dos oficiais para uma administração, isto manifesta-se, porque eu quero ter o presidente da União que vá de encontro ao meu desejo e o outro também. Mas o desejo do outro não é compatível com o meu e depois pode haver estas guerras, não é? Enfim, é uma realidade dentro da igreja, irmãos. Temos que admitir isso, não é? Agora, temos é que, com a ajuda do Espírito, saber ultrapassar isso ou saber andar por cima disso. Pois. Andar por cima disso. Andar com a nossa cabeça cá fora da água, do pântano. É isso assim mesmo, irmão. É isso mesmo. Muito Há bem. aqui um texto, um comentário de Ellen White que diz que a unidade na diversidade é o plano de Deus. Tem de haver entre os seguidores de Cristo a união de diversos elementos, um adaptado ao outro, fazendo cada um o seu trabalho especial para Deus. Cada indivíduo tem o seu lugar no completar um grande plano que traz o cunho da imagem de Cristo. Um é apto para executar um certo trabalho,
outro possui aptidões para um trabalho diferente e outro ainda para um ramo diverso. Mas cada um deve ser o complemento dos outros. Isso. Complemento dos outros. O Espírito de Deus, agindo nos vários elementos e por meio dos vários elementos, produzirá harmonia de ação. Tem de haver apenas um espírito dominante, o espírito daquele que é infinito em sabedoria e no qual todos os vários elementos se reúnem em bela e incomparável unidade. Nossa alta vocação, página 165, está nos comentários da lição na página 49. Muito E há bem. um outro texto que diz que a videira tem muitos ramos. Jesus gostava desta ilustração. A videira tem muitos ramos, mas embora todos os ramos sejam diferentes uns dos outros, não entram em conflito uns com os outros. Isso. Na diversidade há unidade, diz Isso. Ellen White. Exatamente. Todos os ramos obtêm o seu alimento de uma só fonte. Todos os ramos da videira vão lá buscar a seiva ao tronco. É somente mediante a união pessoal com Cristo, por comunhão com Ele, diariamente, a toda a hora, que podemos produzir os frutos do Espírito Santo. Portanto, na diversidade há unidade. Isto é uma ilustração da videira, da união que deve existir entre os seguidores de Cristo. Nas suas diferentes áreas de trabalho, todos têm apenas uma cabeça. O mesmo Espírito atua por meio deles de diferentes maneiras. Existe uma ação harmoniosa, embora os dons sejam diferentes. Portanto, é esta diversidade, esta unidade na diversidade que deve existir dentro da Igreja. E não o tal ciúme, a tal inveja, porque ela aqui também diz, o que a tua letra na página 48 dos comentários, não é a oposição do mundo que mais perigo nos faz correr. Isso. É o mal acariciado no coração dos profetas crentes que nos inflige o mais grave dano e retarda o progresso da causa de Deus. Ora bem. Não há meio mais seguro de enfraquecer a nossa espiritualidade do que a inveja e suspeitar, a suspeita mútua, a censura e a desconfiança mútua. Então, isto é que destrói e provoca um grave dano à Igreja. E não é a oposição do mundo que mais perigo nos faz correr. Também é um perigo, mas o grande perigo é realmente este espírito dentro da Igreja, porque Satanás sabe muito bem e opera para destruir esta unidade que existe dentro da Igreja. Pois não anda, como isto, a Igreja é uma máquina, e uma máquina precisa de todas as suas peças, precisa de todas as suas partes. Se começamos a pôr peças de parte, porque aquela peça não faz falta, isto faz com que a máquina não funcione, embora pareça que funcione, mas não funciona. Sabe, irmão, pronto, a lição pode parecer assim muito teórica, mas na realidade ela é muito pragmática, e eu vou ser mais uma vez pragmático. Muitas vezes acontece, e eu já assisti isto muitas vezes, que há alguns irmãos que têm um conceito que eu, enfim, vou dar a minha opinião pessoal. É um conceito muito limitado de unidade. E então, eu vou dar um exemplo muito concreto. Vamos imaginar uma classe da escola sabatina, ok? Uma classe da escola sabatina. E o monitor está a recapitular a lição diante da classe. Bom, todos nós sabemos que aquilo que se pretende numa classe não é que só o monitor fala, não é? É que todos possam interagir, todos possam colaborar. Vamos imaginar a seguinte situação que eu já vi isto acontecer, que é o seguinte. Vamos imaginar que o monitor falou algo, mas há um irmão que faz parte da classe, não concorda. E pede a palavra, e quando pede a palavra fala, e quando fala, ele vai demonstrar, portanto, que não está de acordo com aquilo que o monitor disse. Mas vamos imaginar que ele apresentou, portanto, a sua objeção, mas a sua objeção está bem fundamentada, não está escrito. Ok? Pois bem, há irmãos que acham que pelo simples facto daquele irmão ter levantado a objeção, isso é criar dissensão, é criar desunião. E isto não é verdade. Pois. Esse irmão, ao querer repor a verdade, se estiver bem, se aquilo que ele diz, portanto, o objetor, digamos, vou chamar assim, o objetor, ou seja, aquele que objeciona, que objeta, se ele fundamenta bem na palavra a sua objeção, ele não está a contribuir para a dissensão, ele está a contribuir para a unidade, porque a unidade tem que ser na verdade. E se há um atentado à verdade que está a ser feita, essa verdade tem que ser reposta. E o irmão que está a dizer a verdade, ele é que está a contribuir para a unidade. Se ele tivesse calado, ele estaria a contribuir para a desunião. Pois. Mas há irmãos que acham que aquele que falou é que está a contribuir para a desunião porque vai entrar em choque com aquilo que o monitor disse. Não importa se entrou em choque. Se aquilo que ele apresenta é a verdade, deve falar a verdade. Estão a perceber, irmãos?
Então, nós devemos ser muito cuidadosos quando nós avaliamos e dizemos, aquele irmão, aquela irmã só provoca confusão, só provoca desunião. Mas será que aquilo que ele está a dizer é verdade? Se é verdade, então vai contribuir para a união. Tem que contribuir. Porque a união tem que ser na base, na plataforma da verdade. Como enfatizei muito bem no início desta lição. Agora, outra coisa. Há muitos que pensam também erroneamente, por isso é que eu digo, isto é um tema eminentemente prático. Não é teórico, é prático. Há muitos que pensam que a unidade da Igreja, digamos, o garante dessa unidade, ou aquilo que faz a unidade, é a liderança da Igreja. Então acham que é a liderança é que, digamos, tem a última palavra. Vamos imaginar que há uma divergência de opiniões. Então vai-se junto do líder, ou da liderança da Igreja, para que a liderança possa resolver essa questão. É possível, porque a liderança é composta por homens falíveis, que a liderança avalie erroneamente essa situação. E será que nós temos capacidade para saber se a liderança resolve a situação bem ou mal? Claro que temos. Porquê? Porque nós temos o manual da verdade. O está escrito. E a liderança da Igreja não está acima da verdade. Tem que estar em sujeição à verdade. Porque o conceito católico ou romano portanto, da revelação é o seguinte. No conceito católico ou romano é assim, a Igreja é a autoridade máxima. Não é? E a Igreja está acima da palavra. Isso. A Igreja é que dá a interpretação correta, dizem eles, e eu ponho correta entre aspas. A Igreja é que dá a interpretação correta da palavra. Portanto, a última palavra pertence à liderança eclesiástica da Igreja. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, isto é totalmente falso. Não deveria ser assim. Repito, falso. A palavra de Deus está acima da liderança. A liderança tem que estar em sujeição à palavra. Em sujeição total à palavra. Se não está, então a liderança está mal e deve ser repreendida. Repito, deve ser repreendida. Ok? Mas todo um conselho está unânime sobre... Bom, muitas vezes nem todo o conselho está em total unanimidade. Às vezes há decisões que se tomam e essas decisões é por maioria, não é por unanimidade, é por maioria. É por maioria. E se a voz da maioria não está em sintonia com assim diz o Senhor, a quem é que nós seguimos? Seguimos a maioria que tomou a decisão ou seguimos um assim está escrito, um assim diz o Senhor? Muito bem, aí está um bom exemplo. Pois é. E dentro da Igreja Adventista há muitos irmãos que têm um conceito erróneo de unidade e pensam que a liderança da Igreja é que faz a unidade. Não. Nunca assim foi, não é e espero que nunca seja. O que faz a unidade dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia deve ser está escrito, assim diz o Senhor. Ponto final, parágrafo. Pois, Cristo disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, se há um líder de igreja, se há uma administração, se há um conselho que fazem alguma coisa que se opõe a um está escrito, esse conselho, esse líder, seja quem for, eu não estou a pensar em ninguém em particular, estou a falar no geral. Esse líder, esse conselho, essa administração, devemos apontar o dedo. Assim como Paulo apontou o dedo ao líder Pedro, quando Pedro teve uma atitude reprovável diante dos gentios. Isso vem descrito em Gálatas capítulo 2. E Paulo não teve pejo de denunciar publicamente a atitude de Pedro, que era uma atitude errónea, porque o erro de Pedro foi público. E aquilo que é erros públicos devem ser denunciados publicamente. Porque eu já ouvi este argumento, se um líder disse qualquer coisa de errado, deves falar com ele. Bom, devo falar com ele, sim, se o problema que eu vejo nele é um problema privado. Vamos imaginar que ele teve uma palavra comigo, teve uma interação comigo, houve um diálogo, e nesse diálogo ele me ofendeu. Eu não tenho o direito, e aí eu sou claro, eu não tenho o direito de ir agora a expor em público o conteúdo dessa conversa que houve em privado entre mim e ele. Ele ou qualquer outra pessoa, seja quem for. Agora, se o erro do líder ou do irmão, ou seja quem for, é público, publicamente deve ser denunciado. É uma obrigação. Ellen White, uma vez, ela repreendeu um grupo de irmãos que acusaram o seu marido, o pastor Tiago White. E acusaram o seu marido porque o pastor Tiago White denunciou uma situação que era pública. E então foram acusar
o marido de Ellen White junto dela, de Ellen White, dizendo que o marido dela tinha agido mal. E ela imediatamente disse, não, o meu marido não agiu mal. Porque o meu marido denunciou publicamente algo que era público. Ela foi perentória, claríssima. É isso mesmo, irmãos. Algo que é público, publicamente deve ser denunciado. Porquê? Para que outros aprendam, para que outros possam ver, afinal de contas, porquê? Porque senão vai pensar que aquilo que o líder disse é a verdade. Ele é o líder, ele é que sabe. Nem sempre. Não é por eu ser líder que eu sei tudo e que sou infalível. Nem eu, nem qualquer outro líder. Somos falíveis e, portanto, a autoridade máxima não é da liderança da igreja. A autoridade máxima na igreja é da palavra, é da verdade revelada. E por isso é que eu fico às vezes muito preocupado quando vejo que há um déficit no conhecimento do que está revelado, porque é esse déficit que leva muitas vezes a equívocos. E são esses equívocos que muitas vezes levam depois a divergências de opinião. E o incrível que muitas vezes eu vejo acontecer é que aqueles que defendem a verdade é que são criticados como promotores da desunião, quando muitas vezes aqueles que estão verdadeiramente a promover a desunião são aqueles que estão equivocados em certas coisas que defendem. Então, estão a ver a situação. Isto é complexo. Claro que é complexo. Mas no meio desta complexidade nós temos de ter a mente clara e dizer aquilo que é normativo, aquilo que é absoluto, aquilo que é a verdade absoluta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Portanto, que ninguém me venha dizer que eu contribuo para a desunião da igreja se não estiver em consonância com uma determinada liderança. Não. A liderança, se a liderança está em plena sintonia com a palavra de Deus, deve ser respeitada? Deve. E atenção, eu devo mesmo assim respeitar a liderança, mesmo que a liderança haja mal. O respeito é sempre devido. Sempre. E aí eu recordo, por exemplo, o exemplo de Davi. Quando ele teve a oportunidade de fazer mal a Saul, que era o rei ainda em exercício, ele não fez, ele disse que Deus me livre de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Portanto, Davi preservou-se de levantar a mão contra o ungido do Senhor, porque tinha sido ungido do Senhor, apesar de claramente esse ungido do Senhor, ou que tinha sido ungido pelo Senhor, estar a agir mal. Mas Davi, ele reteve-se e disse, não sou eu que tenho que fazer justiça pelas minhas próprias mãos, Deus irá fazer. E Deus fez. Então não compete a nós queremos fazer justiça pelas nossas próprias mãos contra algum líder ou contra alguma liderança. Deus fará. A nós de ficar no nosso cantinho, nos remetermos ao Senhor, pedirmos que Ele nos limpe o nosso coração de qualquer sentimento de amargura ou de raiva contra qualquer líder ou liderança, resolvemos isso com o Senhor. E depois deixem estar as coisas nas mãos de Deus, que o Senhor resolve e resolve muitíssimo bem. Que às vezes eu fico boquiaberto quando vejo como o Senhor dá a volta à situação com uma classe que é de espantar. Mas é o Senhor. E aí ninguém pode dizer, foi o fulano A, B ou C, foi o irmão tal que fez. Não. Foi o Senhor que fez. Ok? Temos nós, por vezes, algo a fazer por nós mesmos. Olha, eu encontro uma lição, por exemplo, irmão, corrija-me se eu estou errado, mas há um texto no Antigo Testamento onde o rei Davi, quando soube que o seu filho Absalão vinha a liderar um movimento de revolta contra ele para tomar o governo em Jerusalém, Davi optou por abandonar a cidade de Jerusalém. Pois. Certo? É o que está escrito lá na Bíblia. E ao sair da cidade de Jerusalém, Davi disse, ou seja, Davi poderia reunir o seu exército e dizer, não, vamos enfrentar o exército do meu filho, não é? Porque o meu filho vem querer tomar o poder de forma ilegal, não é? Então Davi disse assim, não, eu prefiro que não haja um banho de sangue nesta cidade. E portanto eu vou-me retirar. E eu vou deixar as portas abertas para o meu filho vir e tomar o poder. Pronto, e tomar as rédeas do poder aqui na cidade de Jerusalém, no palácio de Jerusalém. Davi fugiu. Ok? E a determinado momento, agora aqui é que entra um ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte, a determinado momento houve um dos conselheiros de Davi que veio ter com ele, ou seja, quis acompanhá-lo na fuga. E Davi disse assim, olha, eu vou-te pedir um favor, volta para Jerusalém e torna-te conselheiro do meu filho, para que tu possas destruir o conselho de Aitofel. Aitofel era outro conselheiro de Davi, e Davi sabia que esse Aitofel ia estar de unha e carne com o seu filho Absalão. E ele pediu a esse, acho que era Uzai, se não estou em erro, olha, volta para Jerusalém
e faz com que a tua influência possa destruir o conselho de Aitofel. E realmente esse homem voltou para trás, ofereceu-se a Absalão. Absalão ficou todo contente, era mais um conselheiro, ex-conselheiro do seu pai, que agora estava do lado dele. E ele ali, em determinado momento, Aitofel disse que eles deveriam perseguir o exército de Davi e o seu exército. E sabe o que é que esse conselheiro que era fiel a Davi disse? Olha, eu aconselharia a não fazerem isso. Porque, olha, o teu pai é mestre em guerra e ele sabe muito bem como livrar-se de uma situação dessas. Olha, ele vai pôr emboscadas e vocês vão atacar e ele vai sair das emboscadas e vocês vão perder todos. E o Absalão pensou assim, ele tem razão. Então é melhor não irmos já atrás dele. Imediatamente assim que acabou essa reunião, esse conselheiro que era fiel a Davi mandou ordem e disse a Davi, fujam agora o mais rapidamente que podem. E eles fugiram. Pergunto, houve aqui intervenção humana, sim ou não? Fez Davi o que era correto ao agir, ao dizer a esse seu conselheiro, volta lá e destrói o conselho de Aitofel? Devemos nós, por vezes, introduzir alguém dentro de pontos-chave para destruir o conselho que nós sabemos que são de pessoas ímpias? Sim ou não? Isso devemos fazer. Pois, isso devemos fazer. Isto é legítimo. E eu aprendi esta lição através desse texto bíblico. Aliás, até vos posso dizer que isso foi algo que surgiu em resposta a uma oração muito intensa do Senhor, que eu fiz ao Senhor. Eu perguntei, Senhor, porque eu pensei assim, eu quero que tu hajas, mas será que eu posso fazer qualquer coisa por mim, sim ou não? E eu pedi ao Senhor, Senhor, ajuda-me, eu quero saber. E sabem, até uma história que eu já tinha lido há muito tempo e já há muito tempo não lia, e de repente me veio essa história à mente. E veio-me assim tudo isto claro. E eu fui à Bíblia, fui procurar, encontrei o texto e fui ler aquilo novamente. E eu fiquei estupefacto e disse, uau, Senhor, eu te agradeço porque tu me deste a resposta através deste texto. É legítimo que nós possamos, por vezes, humanamente falando, colocar pessoas-chave da nossa confiança em lugar-chave para destruir o conselho de pessoas ímpias. Correto, sim senhor, é isso mesmo. É isso. Ok, irmão. Já vamos com 1h30 quase. Eu creio que temos que arrematar a nossa recapitulação. Bom, eu creio que já há pouco mais a acrescentar, mas não sei o que é que o irmão quer comentar aqui nas lições de terça e quarta, mas aqui... bom, eu vou fazer um resumo. A lição de terça-feira essencialmente procura mostrar-nos a todos nós que Jesus é a fonte desta graça que cada membro de igreja pode e deve receber e que contribui para a unidade e para o funcionamento correto, perfeito da igreja e para a obra do Evangelho. Portanto, Jesus é a fonte desta graça, Jesus é a fonte destes dons, não é? Diz o versículo 7, e a graça nos foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo e segundo a capacidade de cada um receber esse dom também, porque é dada segundo a capacidade da pessoa receber o dom. E de modo que, portanto, como nós vimos, o versículo 3 fala realmente na unidade do Espírito, o versículo 2, as tais características que nós temos que exibir quando o Espírito está em nós, o versículo 4 e 5 diz que deve haver então devemos ser um só e funcionar como um só, tudo com base no Espírito também, e no versículo 7 diz que esta graça, este Cristo exaltado que foi entronizado nos céus como rei sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que iniciou uma obra no santuário celestial e que inaugurou o santuário celestial oficialmente para este trabalho. Portanto, é ele que depois obtém do Pai esta graça, estes dons que o Pai concede para ele dar à Igreja, para a Igreja funcionar em pleno, de maneira perfeita, desde que abram o seu coração e a sua mente para a ação do Espírito Santo, não é? Então, esta graça vem de Jesus Cristo. Jesus é a fonte desta graça recebida pelos crentes e pelos líderes, pelos membros da Igreja e pelos líderes, não só por aqueles que lideram, mas por todos os membros. Depois vem os dons, não é? Ele deu dons aos homens. O versículo 8 diz que Deus concedeu dons aos homens. E há um texto do Espírito de Profecia onde diz que Cristo estava perante o Pai quando ascendeu aos céus, ainda antes do Pentecostes, uns 10 dias antes do Pentecostes. Jesus estava perante o Pai e rogou ao Pai então que lhe desse esses dons do Espírito para ele conceder à Igreja. E o Pai dá estes dons do Espírito para Cristo conceder à sua Igreja, que ele começou a dar à sua Igreja no dia de Pentecostes, não é?
10 dias depois de terminar a tal cerimónia de entronização de Cristo, lembram-se? Cristo foi entronizado como rei e sacerdote no santuário celestial, como rei do seu povo aqui na terra, como sacerdote do seu povo aqui na terra. Então Cristo recebe do Pai a permissão para conceder o mais poderoso dos dons do Espírito Santo, e com o Espírito Santo todos os outros dons do Espírito que nós conhecemos pela Bíblia, não é? Então Cristo recebe do Pai esta graça e estes dons para dar ao seu povo e à sua igreja aqui na terra. E é isto que a lição de terça nos fala. E agora, qual é o objetivo dos dons? E por falar nesses dons, quais são alguns dons que Paulo aqui menciona neste capítulo 4 de Efésios? São 4. Já agora gostaria de ler aqui força, um comentário que vem na página 50 dos comentários à lição, que diz assim: antes de deixar os discípulos, Cristo soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, 22, todos nós conhecemos isto. Mas depois ele disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Portanto, isto era algo que o Pai tinha prometido e que o Cristo agora veio reclamar diante do Pai. Lucas 24, 49. Mas só depois da ascensão é que o dom foi recebido em sua plenitude. Certo. O Espírito Santo só foi derramado sobre os discípulos depois de, com fé e súplicas, eles se submeterem plenamente à sua ação. Então, de forma especial, os bens do céu, ou os dons do céu, foram concedidos aos seguidores de Cristo. Subindo às alturas, deu dons aos homens, Efésios 4:8. Estes dons são nossos em Cristo. Esta frase a seguir eu gosto muito. Estes dons, estes bens ou estes dons dados pelo Pai à Igreja através de Cristo, são nossos em Cristo. Mas a posse real depende da nossa recepção do Espírito de Deus. Então, estes dons já são nossos, o Pai prometeu a Cristo, Cristo já obteve esses dons para a Igreja, mas a posse real deles, nós temos que receber o Espírito Santo para termos a posse real destes dons. Então, Cristo é a fonte. No fundo, a lição de terça-feira diz que Cristo é o doador, vem do Pai para Cristo, Cristo para a Igreja. Portanto, eles são a fonte, eles são o doador, e nós temos que ter sempre os olhos nisso, não é? A lição de quarta-feira fala-nos de que todos os que lideram e todos os membros de igreja devem contribuir juntos, liderança e membros de igreja devem contribuir juntos para a saúde da igreja, para o crescimento da igreja e para a unidade da igreja. Certo. E nós podemos ler isso nos versículos 11, 12 e 13. Os versículos 11, 12 e 13 dizem... E ele aí fala de 4 dons. Pode ler, irmão, já agora. Sim. E ele mesmo deu uns para apóstolos, é o primeiro dom mencionado, e outros para profetas, o segundo, e outros para evangelistas, o terceiro, e outros para pastores e doutores. E aqui o comentário da lição diz que, portanto, isto significa, é como se fosse um só grupo, um único grupo. Ok? Portanto, são 4 dons. E estes dons servem para quê? Querendo, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ou seja, para qualificar, para capacitar os membros para o seu ministério. Muito bem. E não só, e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, a tal unidade que nós estamos a falar, unidade maravilhosa, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu gosto tanto destas frases. Isto é maravilhoso, Lembram-se do versículo que lemos a semana passada? Podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. É isto. É isto. Quando alguém é cheio de toda a plenitude de Deus, também chega à estatura completa de Cristo, a estatura espiritual. Agora, chegarmos a esta medida da estatura completa de Cristo envolve nós trabalharmos em uníssono dentro da igreja e trabalharmos na missão, porque a missão nos ajuda a formar o nosso caráter também. Não há formação de caráter sem missão. Isso é impossível. Exatamente. Isso não está nos planos de Deus. Temos que pôr a mão na massa. Exatamente. Temos que calçar as botas e para o terreno e pôr a mão na massa. Eu creio que o essencial também está dito acerca disto, e eu gostaria agora, mas se tem ainda mais alguma coisa, diga, por favor. E eu queria terminar só, portanto, a nossa recapitulação desta lição com aquela expressão que vem no versículo 8, que levou cativo o cativeiro, ok? Mas isso o autor aqui menciona mais na lição de sexta-feira. Já agora, irmão, faço aqui um pequenino parênteses. A passagem que eu há bocadinho referi, sobre aquele episódio da fuga de David de Jerusalém, vem em 2 de Samuel, capítulo 15,
2 Samuel 15, todo o capítulo, e depois vejam o que é que Uzai, que era o conselheiro fiel a Davi, que eu não me enganei no nome, é mesmo Uzai, o que é que ele fez, portanto, junto de Aitofel, isto vem no capítulo 17, portanto é 2 Samuel 15 e 17, ok? Depois, se os irmãos tiverem interesse, leiam em casa e vejam as coisas por esta perspectiva. Não há nada na Bíblia que diga que Davi agiu mal ao pedir a Uzai para ir desfazer o conselho de Aitofel. É porque, no fundo, Deus usa seres humanos para atingir os seus objetivos, os seus fins. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Assim como o inimigo usa os seus para, muitas vezes, desfazer o conselho dos fiéis, não é? E nós devemos fazer o mesmo, mas ao contrário. Exatamente. Há aqui um pequenino trecho que eu gostei muito aqui nos comentários na página 47. Pela união da divindade e da humanidade em Cristo, é-nos assegurado que mesmo neste mundo, mesmo nesta vida, podemos ser participantes da natureza divina. Então, e alcançar esta tal unidade e este tal trabalho perfeito da Igreja. Aqui na lição de quarta-feira é interessante como fala aqui nos dons, que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não é? Para que todos sejam um só, para que a Igreja seja edificada, desempenhe bem o seu trabalho. É interessante que a Igreja Adventista realmente foi privilegiada porque tem o dom do Espírito de Profecia, não é? Que foi dado a Ellen White em 1844 e até à sua morte em 1915. Certo. E é interessante que durante cerca de 70 anos o Senhor deu à Igreja Adventista do Sétimo Dia o dom do Espírito de Profecia na pessoa de Ellen White. Foi mais de 100 anos. Foi mais de 100 anos. Porque o dom manifestou-se em dezembro de 1844 e foi até à sua morte em julho de 1915. Portanto, foi mais... Não, sim, foi mais de 70 anos. Um pouco mais, apenas um... Foi durante cerca de 70. Quando digo cerca, portanto, cerca de 70 anos. Está certo. Não recordo exatamente, foi 71 anos, mas já... Não chegou a 71, mas passou de 70. Sim, aqui. Porque de dezembro de 1844 a dezembro de 1914 faz 70 anos. Ela faleceu em julho de 1915, portanto passou um pouco dos 70 anos. Por isso é que eu digo sempre cerca de 70 anos. É assim que eu e agora costumo é dizer. Interessante que, mais uma vez, eu considero que isto não é por acaso, serem 70 anos com o Settle, não é? Ou seja, foi um ministério profético perfeito, podemos dizer assim. Mas isso é um comentário meu. Entretanto que muitas pessoas naquele tempo diziam, então, mas afinal temos que obedecer à Bíblia, temos que obedecer aos escritos de Ellen White, como é que isto funciona, as duas coisas juntas? E realmente o Urias Smith publicou um artigo na revista Adventista a 13 de janeiro de 1863, na página 52, que dá uma ilustração que eu já conhecia e gostei que eles tivessem colocado aqui esta ilustração, porque ajuda a entender a relação dos escritos de Ellen White com o Espírito de Profecia. E ele diz assim, portanto, já agora lendo o parágrafo... Sim, é na lição de quarta-feira. É na lição de quarta-feira. Os primeiros adventistas descobriram a compreensão deste assunto e partilharam-na mediante uma história sobre um capitão de um navio que deveria seguir as instruções fornecidas para a viagem. Temos um navio, temos um capitão, o capitão recebe as instruções para a viagem até ao porto de destino. Quando o navio se aproximou do porto de destino, o capitão descobriu que as instruções diziam que viria um piloto a bordo para ajudar a orientar o navio na fase final, ou seja, quando já se estivessem a aproximar do porto. Isso. E para permanecer fiel às instruções originais, o capitão do navio ou o piloto deveria permitir ou consentir que esse outro outro piloto entrasse a bordo para conduzir a embarcação até ao porto e deveria obedecer a essa orientação acrescida e oferecida. E agora a pergunta é feita, quem é que... Portanto, porque uns diziam, não, nós temos que obedecer apenas ao que está ao manual, ao que está escrito, e precisamos apenas do capitão que está no navio, não precisamos de mais ninguém, é este capitão que nos vai levar ao porto e não precisamos de mais ninguém. Mas as instruções que deram ao capitão do navio, ao piloto, eram, não, quando estiverem quase a alcançar o porto, Deus vai mandar alguém para ajudar o capitão a entrar no porto. Isso. Então, e agora havia a dúvida, quem é que está certo, a quem é que devemos obedecer? Quem é que agora obedece ao livro original de instruções dado ao piloto, ao capitão do navio? Aqueles que rejeitam o piloto ou que entra a bordo, esse tal segundo piloto, aqueles que rejeitam o piloto ou aqueles que o acolhem seguindo a instrução do livro? Julguem vocês. Isto está escrito por Urias Smith nesse tal artigo na review
Anderal. Isto realmente ilustra muito bem, porque ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, o Senhor deu, portanto, ao seu povo aqui na Terra, um piloto extra, além das instruções que temos na Bíblia, para orientar, com base na Bíblia, a Igreja a alcançar o porto de destino. Mas a própria Bíblia já indicava, em Apocalipse 12:17, que essas instruções haveriam de vir. Exatamente. E nós, para darmos realmente, para nós obedecermos à Bíblia, nós temos que aceitar que Deus enviaria o piloto do Espírito de Profecia, um profeta dotado do dom do Espírito de Profecia, para ajudar a Igreja dos últimos dias a chegar até ao destino. Eu diria que o Espírito de Profecia é o tal... aliás, digo o que está aqui, nesta ilustração do pastor Uriah Smith, que foi publicada em 1863. Interessante que ele publicou isto no ano em que a Igreja se organizou. Exato, se organizou e com o nome oficial, exatamente. Exatamente. Só que ele escreveu isto foi publicado a 13 de janeiro e a Igreja só se viria a organizar a 21 de maio desse mesmo ano de 1863. Eu nunca mais me esqueci porque foi 100 anos antes de eu nascer. Eu nasci em 1963. Então, há datas que é muito fácil fixar. Então, quem é este piloto extra que entra? É o chamado piloto da barra. E por falar em pilotos da barra, muito bem. eu vivi duas experiências na minha vida. Uma quando eu era criança, em Moçambique, no meu país natal, em que eu passei um ano numa ilha e um dia eu e a minha irmã, com quem eu estava nessa ilha, foi a minha professora, a minha primeira professora primária, então nós saímos dessa ilha no navio e esse navio foi fazer escala num outro navio e esse outro navio estava ancorado num determinado sítio no mar, não é? E esse outro navio que estava ancorado, estava parado, e estava lá parado meses, era um navio que continha os pilotos da barra, chamados pilotos da barra. E quando entrava um navio para vir para o porto de Lourenço Marques, pois bem, desse navio que estava ancorado, saía num bote o piloto da barra para guiar esse navio que estava a entrar na Baía de Lourenço Marques para o conduzir até ao porto. Mas sabe, irmão, isso acontece em todos os portos do mundo. Em todos os portos. E mais tarde, já adulto, eu vivi essa experiência no Porto de Aveiro, com um dia uma irmã que trabalhava lá trabalha e trabalha. Quando eu soube que ela às vezes já ia com os pilotos da barra, eu perguntei-lhe se eu não poderia ir também. Sim, claro que pode. Eu vou lá perguntar e depois um dia disse que sim, e até me recordo, foi já em outubro, já no outono, que num domingo de manhã fomos então e eu fui no barco que fazia o seguinte, que levava pilotos da barra e então durante umas horas estive nesse bote, ok? E o que é que fez? O piloto da barra, que é o que conhece muito bem aquelas águas ali, não é? Ele ajudava os navios a sair do porto de Aveiro para o alto mar e ajudava os navios que vinham do alto mar a entrar dentro do porto de Aveiro. E vivia as duas situações. Um navio que tinha o piloto da barra que o afastou e o barco já ia longe, em alto mar, e depois ele desceu por uma corda, uma escada de cordas, para o bote onde eu estava. E voltámos. E o contrário, fomos levar um piloto da barra ao navio que estava para entrar, ele subiu pela escada, foi ao navio e iria conduzir o barco até ao porto. Porquê? Porque esses pilotos estudam ao pormenor, digamos, ali a entrada do porto e conhecem muito bem e sabem para onde é que o barco deve ir e não deve ir. Ao passo que o capitão do navio, o piloto do navio, o piloto habitual, não conhece esses pormenores. Isso. E, portanto, é necessário aí um conhecimento mais pormenorizado para o barco entrar em segurança no porto de abrigo. Para a embarcação, porque na Bíblia e no Espírito de Profecia a Igreja é descrita como uma embarcação, como uma nau, como um navio. Para poder entrar com segurança no porto de abrigo, que é a Canaã Celestial, precisa de um piloto da barra nos últimos momentos. E o Senhor providenciou esse piloto da barra na pessoa de Ellen White, ou melhor, no ministério que conferiu Ellen White. Portanto, a ilustração está perfeita. A ilustração é muito boa. Há aqui uma... portanto, e nós, pronto, se somos fiéis realmente às instruções que o Senhor deu, nós somos aquele povo que, conforme diz Apocalipse, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus?
são as revelações dadas por Jesus a um profeta para a sua igreja. Exatamente. Isto é o testemunho de Jesus. No Antigo Testamento há o testemunho de Jesus, são os livros dos profetas. No Novo Testamento temos o testemunho de Jesus através dos profetas do Novo Testamento, enquanto os apóstolos estavam vivos, e ao longo das eras, até ao surgimento da Igreja Adventista, houve também grupos de cristãos espalhados pelo mundo, a Igreja no Deserto, que também tinham o dom de profecia. Portanto, esse dom de profecia nunca cessou. Nunca cessou. E a Igreja, houve sempre um remanescente Certo. em todas as eras, em todas as épocas, Isso. e dentro desse remanescente houve sempre o dom de profecia. E como há um remanescente também no século XX, século XIX, XX e XXI, também há o dom de profecia Exatamente. nesse remanescente. E Deus deu esse dom então à Sra. White durante cerca de 70 anos, e por enquanto Deus ainda não deu o dom de profecia a mais ninguém, desde 1915, desde o dia da sua morte, mas os seus escritos continuam a falar como se ela estivesse viva. Exatamente, é isso mesmo. Há aqui um texto que diz assim, e está na página 52 dos comentários, e que diz assim: o Nosso Senhor pretendia que a sua Igreja refletisse ao mundo a plenitude da eficiência que nele encontramos. Recebermos continuamente da graça de Deus e, ao comunicá-la por sua vez, representamos para o mundo o amor e a beneficência de Cristo. Enquanto todo o céu está em movimento, despachando mensageiros a todas as partes da terra, a fim de levarem avante a obra da redenção, a Igreja do Deus vivo também tem que colaborar com Cristo. Somos membros do seu corpo. Ele é a cabeça, regendo todos os membros do corpo. O próprio Jesus, na sua infinita misericórdia, está a atuar nos corações humanos e efetuando transformações espirituais tão admiráveis que os anjos as contemplam com assombro e alegria. Isto é bonito. O mesmo abnegado amor que se destaca no Mestre manifesta-se no caráter e na vida dos seus verdadeiros seguidores. Então, é assim que todos têm que trabalhar. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, obedecemos à cabeça, e se todos fizerem parte do corpo e sentirem que fazem parte do corpo e não disserem, tu o braço não fazes falta, ou tu o pé não fazes falta, ou tu... Portanto, enquanto todos funcionarem em harmonia, a Igreja funciona bem. Isso mesmo, é? Isso mesmo. Eu creio que o irmão terminou com chave de ouro aqui o assunto da quinta-feira, portanto, crescendo em Cristo, e eu só quero mesmo chamar a atenção para aqui um parágrafo da lição de sexta-feira, quando diz que os adventistas do sétimo dia têm frequentemente compreendido a frase... Que frase? Levando cativo o cativeiro como uma referência ao ato de Cristo levar consigo para o céu, na sua ascensão, aqueles que ressuscitou numa ressurreição especial por altura da sua própria ressurreição. Estes constituem um molho movido, as primícias dos redimidos que ele apresenta ao Pai no seu regresso à corte do céu. E tenho aqui esta edição do livro de Já Todas as Nações, e aqui na página 671 diz o seguinte: quando Jesus ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião da sua morte, abriu os seus sepulcros. Mas atenção, o terremoto apenas abriu os sepulcros. Apenas abriu, isso mesmo. Abriu. E quando ele ressuscitou, se formos lá ler com atenção o que diz Mateus 27, é isso que diz, e quando ele ressuscitou, eles ressuscitaram com ele. Eram os que tinham colaborado com Deus e que, à custa das suas vidas, tinham dado testemunho da verdade. Agora deviam ser testemunhas daquele que o ressuscitara dos mortos. Isso. Durante o seu ministério, Jesus ressuscitou mortos, nomeadamente 3, quais? Fez reviver o filho da viúva de Naim, 1, a filha do governador, que era Jairo, 2, e Lázaro, 3. Lázaro foi a ressurreição que teve mais impacto que Jesus tinha feito. Mas estes, ou seja, o filho da viúva Naim, a filha de Jairo e Lázaro, não foram revestidos de imortalidade. Ressurgidos, estavam ainda sujeitos à morte. Mas aqueles que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus saíram para a vida eterna. Então, saíram para a vida eterna, não faria sentido continuarem nesta terra. Então, o que é que aconteceu com eles? Ascenderam com ele como troféus da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Jesus, não serão mais cativos de Satanás, eu redimi-os. Trouxe-os da sepultura como as primícias do meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte nem experimentarem a dor. Estes entraram na cidade e apareceram a muita gente declarando: Cristo ressurgiu dos mortos e nós ressurgimos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Os santos ressurgidos deram testemunho da veracidade das palavras: os teus falecidos viverão, juntamente com o meu cadáver deles se levantarão. A sua ressurreição foi uma ilustração do cumprimento da profecia, que está em Isaías 26:19, acordai e gritai jubilando, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é um orvalho de ervas e a terra dará de si os defuntos.
e na página 715 desta mesma edição, 715, diz o seguinte, é mesmo no último capítulo deste livro, Desejar Todas as Nações, e este capítulo último é o capítulo 87, e diz aqui na página 715, diz assim: vai à presença do seu pai, mostra a fronte ferida, o peito perfurado, os pés magoados, ergue as suas mãos, que apresentam as cicatrizes dos cravos, aponta para os sinais do seu triunfo, apresenta a Deus o molho movido. Que molho movido é este? Aqueles ressuscitados com ele, como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro quando? Por ocasião da sua segunda vinda. Exatamente. Isto é lindo, isto é absolutamente fantástico. É maravilhoso. Agora queria salientar só um pormenor, que não sei se todos repararam, mas neste texto que o pastor Paulo Cordeiro leu... Eu já sei qual é o pormenor, mas diga, irmão, diga. Mas então diga até ao fim. Não, força. Aliás, há vários pormenores, mas há aqui uma coisa que eu gostava de salientar. O molho movido é um símbolo tanto de Cristo como deste grupo que ressuscitou com Cristo. O molho movido. Cristo é as primícias e este grupo que ressuscitou com Cristo faz parte dessas primícias. Cristo é as primícias da sepultura e este grupo faz parte das primícias e representa o molho movido que era oferecido ao terceiro dia após a Páscoa, nos tempos do Antigo Testamento. E Deus deu esta instrução de recolher um molho de espigas. Assim que a seara estava pronta para a colheita, Deus deu ordem para reunirem um molho de espigas e moverem, portanto, diante de Deus no santuário terrestre. E isso simbolizava a ressurreição de Cristo, daquele grupo, daquela multidão que ressuscitou no primeiro dia da semana, juntamente com Cristo. Portanto, o símbolo do molho movido significa Cristo e estes ressuscitados com ele naquele domingo de manhã e que foram levados para o céu e que estão lá no céu, portanto, desde esse dia. Eles são o molho movido. Muito bem. Irmão, já estamos com 1h50, portanto vamos ficar por aqui, tá bom? Creio que abordámos todas as questões, portanto, que queríamos ter abordado. Louvado seja Deus por isso. E vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, que estás nos céus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que mais uma vez nos concedeste, a mim e ao irmão José Eloy, de podermos ministrar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos preenche, nos consola, nos dá ânimo, conforto, esperança. Ó Senhor, louvado sejas, Senhor, por esta palavra viva, Senhor, que nos dá vida espiritual genuína. Obrigado, Senhor, porque Tu nos revelas através do Espírito da Verdade, que nos conduz a toda a verdade, consoante Tu prometeste. Obrigado por nos ajudares a compreender a verdade, Senhor, e como ela se encaixa perfeitamente, todas as peças, todos os detalhes da verdade se encaixam perfeitamente e harmoniosamente uns com os outros. Ó Senhor, como esta verdade nos preenche, nos satisfaz intelectualmente, espiritualmente, ajuda-nos, Senhor, para que a verdade seja verdadeiramente essa grande plataforma na qual todos nós nos possamos unir, Senhor, e que essa unidade possa ser cada vez mais vivenciada na prática por todos nós, que acreditamos em Ti e na Tua Palavra como sendo a norma total e absoluta para a nossa orientação nesta vida, Senhor. Fica, pois, connosco, livra-nos todo o mal, abençoa todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos têm acompanhado. Obrigado por nos acompanharem, pelo carinho que têm manifestado para connosco. Acreditamos que é também o Teu Espírito, Senhor, que coloca neles este desejo de se reverem nestas verdades. Fica com eles, Senhor, abençoa-os grandemente. Tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, assim seja. Ok, queridos irmãos, despedimos até à próxima semana. Que Deus vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Até à próxima semana. Que Deus Até à próxima semana. Deus vos abençoe a todos. Amém.